Então, vou botar aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Uhum. Tá bom. Aí vocês sumiram da minha tela. Olha que maravilha. Esperar ela um pouquinho. Deixa eu ver se ela tá... Ela tá aí no escritório também? Não a vi. Não vimos. Eu acho que a gente pode começar, porque tô vendo que ela tá conectada aqui. Deve ter tido alguma questão, alguma ligação, alguma coisa assim. Peraí, deixa eu... Peraí que agora sumiu a apresentação. Só um minuto, gente. Deixa eu voltar aqui. Mas como vocês estão? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Como tem um mês, né? Que a gente passa e não se vê. Como vocês estão? Como é que tá esse grupo fora dessas 2 horas de sexta-feira? Estão se falando ou só falando de trabalho? Mais trabalho, né? Uhum. Trabalho. Nossa, total, né? Só trabalho, gente. Mas teve uma sessão alcoólica, ó. É, a gente fez uma. Fez? Encaixar, uma menorzinha. A gente criou um grupo, embora assim, o grupo, coitado, tá lá É morto. verdade. Não, calma, tá morto, mas é porque tem muitos grupos também de trabalho, né, de WhatsApp. Mas tem um, achei muito legal, foi a Catarina, né? A Cátia criou o grupo desse grupo no WhatsApp. O pessoal compartilhou material ali, achei bem bacana. E acho que todo mundo teve a primeira sessão, né, com as mentoradas. Isso também, que eu ia perguntar também, com as mentoradas. Como que está esse processo? Como é que vocês estão nesse processo? Bom, posso falar de mim, né? O meu foi ontem, a primeira sessão, então acho que é, né, parar, organizar a sessão, né, adaptar ali de acordo com, né, com o perfil da pessoa, né, então ler a avaliação, entender os pontos, né, já levar ali algumas provocações. No meu caso, era uma pessoa que eu, apesar de ter contato, não conhecia, né, não tinha intimidade, enfim. Então depois eu propus um almoço, né, até pra gente se conhecer mais, a troca ficar mais fluida, tal. E acho que é gostoso, né? Automaticamente você desenvolve. Me gerou muito algumas coisas que talvez eu poderia fazer com o meu time, né? E que no dia a dia a gente acaba não fazendo, mas aí quando você tem uma mentorada ali, você fala, putz, são pequenas coisas, né? Que você para, se organiza, tal. Então, acho que isso me veio de insight. E assim, o que eu senti é que no começo eu até propus, né, até para a gente ter efetividade, que a gente tivesse mais encontros, né? Pelo menos até a gente fechar o modelo, chegar nos objetivos juntas, enfim. Então, até propus já um encontro semana que vem. Então, é um pouco isso, né? No fim, é uma troca, né? Você aprende muito. Você revive muita coisa da sua história, né? No meu caso, assim, acho que gerou bastante identificação, então, às vezes eu me olho, assim, sei lá, 10 anos atrás, né? Falar, eu entendo, já fui essa pessoa, né? Mas posso te falar o que vale, o que não vale a pena desse caminho, tal, né? E acho que é importante essa disciplina que a gente não é o gestor da pessoa, né? Então, a gente tem que ajudar a guiar essa pessoa, mas nós não somos os gestores e não somos os psicólogos, né? Então, sempre tem que ter esse caminho de não, né, ultrapassar uma barreira que não deveria. Maravilha. Eu trouxe pontos importantes, Lu, porque principalmente você percebeu e vocês vão perceber isso em todas as sessões. Algumas coisas que são trazidas, a gente vê que a gente está errando como líder.
vocês vão perceber isso. Os questionamentos, cara, estou sentindo isso, estou passando por isso, você fala, nossa, eu estou fazendo isso com uma pessoa do meu time, eu estou fazendo isso com alguém. E aí você se reorganiza, por isso que eu falo, a mentoria é uma via de mão dupla. Muitos mentores acham que não, eu só estou aqui para ensinar. Não, você está para aprender, você está para fazer reflexões. Isso é a primeira parte que vocês têm que aprender. Para ver o quanto isso está agregando para vocês, porque agrega muito. Então não entra nessa coisa da arrogância de eu sei. Lógico que você falou, né? Nossa, eu me vi 10 anos atrás. Essa é a magia que você vai fazer com que ela encurte esses 10 anos dela. Cara, vem por esse caminho, deu certo para mim. Então é aí onde você ensina para ser mais pragmático, assim, para a pessoa entender que, cara, dá certo, tá? Lá na frente vai melhorar. Mas a gente se vê muito batendo cabeça, né? Tem umas coisas que você vê, nossa, falta tempo de planeta que eu falo, aí vai aprender, ainda vai sofrer, né? A gente sabe um pouco, mas que bom, que bonito que você trouxe. Quem mais? Engraçado a Lu Eu, falar isso, hum, porque eu vou só falar um negócio, Flávia, depois você segue. Porque eu tinha falado com a Flávia sobre isso. Isso acho que foi a nossa primeira conclusão, quando eu uhum. estava montando material e tudo, e conversando com a Flávia sobre isso. E aí a Flávia trouxe assim para mim, sabe que eu fico pensando que às vezes a gente não faz isso como gestão, né? E a gente precisa também, e a gente começa a se enxergar essa coisa que a gente deveria fazer com o nosso time também, não só como um mentorado. Quando você vai preparando material, você começa a linkar assim, isso aqui eu podia já dar para esse meu colaborador aqui também, para ele pensar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bacana. E aí você começa a se questionar também, eu acho que eu preciso também preparar meu time nessa linha, não só o meu mentorado, sabe? Uhum, total, total. Eu ia só dividir que foi muito legal esse primeiro encontro, que é onde né, a gente se propôs a se conhecer, apesar de que a gente trabalha aqui juntas, né, muito ali próximo, eu e a Fernanda, porque o meu time com o da qualidade tem muita interface, mas assim, a gente entendeu por que deu o match, né, de ser ela comigo, assim, a gente tem muita coisa em comum, né, e a questão muito assim de valores, inclusive, do que a gente negocia, do que a gente não negocia, né, e foi essa experiência mesmo, dela me trazendo do passado dela, fui me identificando com algumas Que coisas e legal. trazendo, olha, aqui vamos para esse lado, e foi também interessante a questão do ambiente seguro, né? Então, Uhum, porque eu conheço os gestores, eu conheço o time que ela trabalha e ela se sentiu à vontade de me trazer o que ela gostaria de trabalhar e quais os pontos ali, até de relação, que seria importante para ela, né? sim, Entender como lidar com algumas situações. Então, foi bem legal. É. que bom, Eu peguei. que bom. eu pe- Pode? Fala, fala. Não, desculpa, é que nunca sei se minha internet tá e meu fone tá indo bem. Eu peguei um caso super bacana, acho que uma menina ela é jovem, uma energia assim, excelente, e eu também vi muita semelhança entre momentos da minha carreira e que, não vou falar que ficou no passado, mas que às vezes ué, congelou. Não, Tá? eu tô te ouvindo bem. Estamos Tá. ouvindo. Eu tô tela parcialmente congelada, é estranho. Ah, eu queria só comentar esse caso porque para mim vai ser um grande desafio. Porque embora tenha, sim, algumas semelhanças e coisas que eu falo, nossa, engraçado, né? Como você percebe às vezes uma mão direita e eu percebo essa mão direita que eu vejo nela também ainda ressoa em mim. É uma pessoa que tem uma questão, o panorama de fundo, vamos dizer assim, é extremamente delicado, porque tem um elemento de luto ali no meio, né? Então, e como isso transforma os valores da pessoa, né? Então, como traz sobre o antes e o depois, né? Então, acho que vai ser um trabalho bastante delicado, e é emocionante, né? Então, tocou o coração, eu saí de lá, assim, bastante Mexida, né? mexida. Ai, que lindo, que lindo. Vai ser um processo de transformação para as duas. Sim. Trabalhar com luto não é fácil. E tem que ver o quanto a pessoa tem consciência desse luto para ser vivido.
Que desafio. Tô aqui se precisar de alguma coisa, gente. Tô aqui, Obrigada. tá? Vamos começar? Hoje a gente vai falar um pouquinho de equilíbrio e autogestão na liderança. A gente vem falando muito de autoconhecimento e vocês já sabem disso, e eu vou bater nessa tecla todo encontro nosso. Quando a gente não se conhece, a relação com o outro fica muito pior, e principalmente para a gente liderar. Então, vamos falar de autogestão hoje, do que se espera desse líder, do que se espera de vocês, do que é falar de liderança, porque a gente sempre fala de que é liderar, o que é ser líder, mas cada um pode ler o que quiser para ver o que é ser líder, mas o que é ser líder é o que bate em você, não tem jeito, porque tem a ver com os seus valores, as suas crenças, os seus exemplos, e isso sim vai formar quem é você como líder, e isso vai formar você para liderar. Lógico que a gente pode ter as técnicas, as ferramentas, mas o que é liderar? O que é liderar para vocês? Pudesse falar em uma palavrinha aí para vocês, o que é liderar? Quando alguém fala isso, o que toca em vocês? Inspirar, né? Para mim, o líder tem que inspirar, senão ele não me lidera. Olha lá, Acho que é a ser pressão. modelo também, né? Choquei. Eu tenho que ter admiração pelo meu líder, senão ele não lidera. Essa sou eu. Uhum. Eu acho que liderar É também é ser mais. modelo, né? Você saber transmitir a informação. Acho que essa parte da liderança você não consegue seguir, né? Ou ser efetiva se a gente não souber fazer a comunicação. Então, para mim, é ser o modelo e ter uma comunicação efetiva. Vamos falar de comunicação também hoje um pouquinho. A Rê tá com a mãozinha. Falei, deixa eu voltar a mãozinha, porque senão a gente vai desvirtuar. Mas acho que é mais pelo lado que a Kate falou, só que com um olhar muito no indivíduo. Porque é isso, o que inspira, você acha alguma coisa que inspire. O que me inspira é diferente do que inspira a Flávia, do que inspira a Lu, do que inspira a Kátia. Então, Um drive cada uma diferente. vai ter. E cabe também a gente mostrar isso. Né? Às Uhum. vezes eu me mostrar para esse caminho para uma pessoa, tô sendo uma líder melhor para ela. Uhum. Vamos lá, Lu, e depois a Rê. Eu fiquei pensando um pouco na questão, né, porque você perguntou assim, o que é ser um líder, né? E aí eu fiquei até refletindo, porque uma coisa é líder, outra coisa é um bom líder, né? Que é líder, você pode ser bom, você pode ser ruim, né? E normalmente a gente não escolhe os nossos líderes, né? Então, normalmente um líder acaba tendo uma experiência maior, né? E às vezes é uma pessoa muito experiente na área, que viveu muito aquilo, ou seja, vai guiar num caminho, mas não necessariamente ele tem o soft skill, né? E tem líder que tem muito soft skill, que consegue trabalhar, indicar, consegue inspirar, mas talvez também não tenha toda a bagagem, né? E aí não consegue indicar tanto ali o caminho das pedras. Então, eu faria até reflexão ao contrário, né? Como normalmente você não escolhe o seu líder, o seu chefe, o quanto quem está abaixo muitas vezes precisa se adaptar dentro daquela liderança, né? E ambos ali precisam de uma inteligência emocional para gerar essa conexão, né? Porque como você não escolhe, não é seu amigo, tal, você tem que se adaptar. Então, acho que o líder também ele precisa se adaptar ali ao time, assim como o time também e encontrar pontos de conexão, né? Porque nem sempre vai ser um inspirador, vai ser aquela pessoa, nossa, eu quero ser essa pessoa amanhã. Mas eu acho que se você encontra pontos de conexão, você consegue traduzir, você consegue guiar ali a sua equipe. Sim. Sim, total, total. A Regiane tinha levantado, mas abaixou, e depois a Maju. Não sei se você quer falar, Rê. Posso falar, sim. Acho que é para complementar tudo que todas já mencionaram, mas para mim, líder é inspirar confiança. Você tem direção clara, você cria condições para todas as pessoas, né? Para você e para seus liderados seguirem, crescerem e entregarem aquilo que a gente precisa. Então, para mim, é sobre confiança. Maju. Eu concordo com tudo que as meninas falam. Eu gosto muito de alguns elementos que eu também, né,
tenho trazido um pouco na organização, então não teria como evitar de falar um pouco disso. Acho que, primeiro, que líder é um ser, né, em transformação, né? Ele nada mais é do que uma pessoa que está no dia a dia e tem vários lugares ali, né? Áreas, né, que ele precisa, além de inspirar, né, ele é uma combinação de um lado estrategista, né, onde ele pensa na direção, né, na visão, e ele, claro, para tudo que ele faz nesse sentido, ele precisa saber locomover as pessoas embaixo, mas ele também é aquela pessoa que precisa ser muito disciplinado, ter a questão do foco, da entrega. Isso é uma das coisas que eu vejo assim na Miralles muito, muito forte, essa questão da disciplina. Nessa parte de inspiração, com certeza, né, o inspirar, mas também saber fazer o desenvolvimento de pessoas, se conectar com empatia, ter o coração ali forte. Então, eu falei, né, um pouco mais de um lado racional, também acho na parte de conexões e de trabalhar com pessoas, ao mesmo tempo que ele precisa olhar para o futuro, né, e como que ele traz essas pessoas para esse movimento. Mas, acima de tudo, ele também tem que olhar para ele, né? E eu acho que essa é a parte mais difícil. Então, ele tem que ter essa... Eu falo dos elementos aqui na Miralles, tenho trazido um pouco cabeça, coração, coragem, porque eu acho que se a gente se prende só em um lado, a gente esquece que ele é um ser em desenvolvimento também. Total. Isso tem muito, você trouxe, eu ia falar disso, da coragem, da cabeça e do coração que vocês estão colocando. Vocês não podem esquecer. E também tem um ponto, o que é liderar dentro da Miralles? É diferente de liderar dentro de outra organização. Então, quando você fala do alto desempenho, da responsabilidade, está nos valores de vocês, do inconformismo, né? Então, não pode esquecer isso, né? De maneira nenhuma. Agora, quais são as responsabilidades desse líder? Quando a gente olha assim, o que vocês acham quando a gente divide? Eu vou mostrar um quadrante, assim, 4 quadrantes do que a gente acredita de ser as grandes responsabilidades. Mas se vocês pudessem falar, o que seria? Onde o líder tem que botar o foco dele? Se fosse dividir em 4 grandes, já dando a dica que eu vou trazer 4 pontos aqui. O que seria para vocês? De responsabilidade. Eu diria que trazer o melhor, né, do liderado. Eu acho que para mim, isso, Catarina, eu sempre procuro, dentro das minhas equipes, ressaltar o melhor deles. Porque no dia a dia, vão ter coisas que você, acho que todo mundo tem coisas que te motivam e tem coisas que você olha, eu não quero fazer isso. E você sabe quais são, assim, quer dizer, nem todo mundo sabe quais são as suas fortalezas. É o meu papel também mostrar para ele, sua fortaleza é isso, então vamos ressaltar isso de melhor. Porque quando você está fazendo o que você gosta e está atrás e consegue aparecer porque aquilo é sua fortaleza, te motiva até para as pequenas coisas que você não gosta de fazer, mas que você acaba fazendo até um pouco melhor, porque você está tão motivado que acaba ficando mais leve. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para o líder, fazer ele se motivar através das fortalezas deles. Renata. Acho que bate muito no que a Rede tinha falado. Acho que primeiro é criar relações de confiança, então ter essa clareza de confiança, dá muita clareza de rumo, então mostrar que é para onde a gente está indo e dando insumo e resultado, trazendo isso estratégico, né? Mas trazendo isso já com fatos e dados, então respaldando ali a sua ação e no desenvolvimento de quem está abaixo. Não consegui pensar num quarto, eu acho. Eu pensei em 3. Trazer. E é importante, vocês estão trazendo sempre do cuidado com o outro. Vocês estão se ouvindo? Vocês não falaram do negócio. Né? É por isso que eu falei de resultado, né? Acho que a gente tem que trazer rumo, né? Então, tenha confiança, óbvio que eu tenho um time comigo, tem que estar comigo. Eu vou falar para onde a gente vai, e por isso que eu vou liderar ele para isso. Mas eu tenho que mostrar que tá vindo. Né? Se eu falo que é para lá e tá vindo para lá e tá dando certo para lá, acho que tá vindo o resultado atrelado. Total. Lua.
Fala aí. Aqui acho que é uma provocação também de como que eu acho o equilíbrio, né? Qual é o ponto certo, né? Qual é o peso ali da mão, né? Porque você, no fim, né, não somos ONG, enfim, a gente tem que entregar um resultado, né? Tem metas definidas, tal. A gente sabe que tem pessoas que você tem que ir mais pesado, porque senão não vai, e tem pessoas que você tem que ir mais leve, porque senão. Então, eu acho que também é um pouco esse equilíbrio, né? Então, qual é o ponto ótimo entre eu garantir que a pessoa entenda as entregas, entenda o caminho, entenda a responsabilidade, que eu motive e que eu traga uma segurança emocional, né? Acho que a gente fala muito do mental, porque às vezes o potencial tá ali, mas você pode minar, dependendo da forma como você vai. Então, acho que como você traz esse equilíbrio também é importantíssimo. Eu falo muito, não existe um remedinho para todo mundo. É um único, e aí você dá para todos. Não vai, isso não vai. Então, quando você fala qual é o ponto certo, é você saber qual é o remédio certo para cada pessoa. E por muito tempo, muitos líderes acharam que desse padrão eu vou replicar para todos os meus subordinados. Isso não vai chegar a alta performance e resultado. Porque a gente está falando de drive, a gente está falando de valores, a gente está falando de crença, está falando de modus operandi, está falando de gerações. Então, a gente está falando de vários contextos que a gente precisa entender que não é um remedinho só que você vai dar para todo mundo. Então, eu falo muito da liderança, da ambidestria. Não sei se eu falei isso na última aula para vocês. Essa coisa de você vai estar no interno, no externo, no negócio, no operacional, você vai estar do lado direito, daqui a pouco você está do lado esquerdo, daqui a pouco é uma estratégia para lá. Essa flexibilidade, lidar com complexidade, que eu acho que são as coisas principais que um líder precisa ter. E aí é o que eu sempre falo, o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite, a gente sabe o que a gente precisa fazer e até que limite a gente tem, as coisas vão fluir mais fáceis. Então, quando você me pergunta, Lu, assim, cara, qual é o melhor ponto? Para mim sempre vai ser qual é o melhor ponto que eu estou. Porque se eu estou bem e se eu sei, eu tenho certeza que você, mesmo com a mão pesada, você vai saber cuidar do outro. O ponto é quando a gente não se conhece, a gente estoura e a gente leva grupos a um desgaste, a saúde mental, a não ter uma honestidade intelectual, a não conseguir trabalhar, não conseguir poder falar o que pensa. Esse é um grande ponto que a gente precisa se atentar. A gente vai errar? Com certeza. É o que eu falo, eu erro todos os dias. Vocês vão errar todos os dias, porque é ser humano. Mas se a gente se conhecer e falar assim, dei mole aqui, amanhã é um bom dia, uma noite de sono, vai me restaurar para eu voltar melhor, já valeu para isso. A Regiane acho que levantou a mão. Ou não? Ou ela caiu? Ela falou que teve que sair, né? Ah, tá. Já volto. Eu vi. Tá bom. Então, o que são as grandes responsabilidades assim que a gente coloca? E eu gosto muito de mostrar isso aqui. Não sei se vocês já leram esse livro. Eu acho interessante, por isso que eu falo. Oi? Eu derrubei a sua tela porque tinha travado. Aí eu não quis interromper a conversa que estava tão fluida. Tá. Aí eu só derrubei porque estava travado com a nossa tela. Aí se puder compartilhar de novo, por favor. Para mim não está travado. Olha que maravilha. Vamos voltar aqui. Peraí. Ver se está aparecendo para vocês. Agora está aparecendo. Só não está Só projetando, tá? não tá. Estou tentando. Eita. Foi? Foi. Foi. Obrigada. Nada, eu que agradeço. E a gente está falando desses 4 grandes pontos, que é o desenvolvimento do capital humano, como é que eu faço essa próxima geração, a gestão de talentos, como é que eu engajo e vou construir um time talentoso, isso quando a gente fala da parte de pessoas. Você vê que tem uma proficiência pessoal aqui. Você não pode se esquecer nesse processo de investimento, de cuidado, que isso, se isso não estiver legal, não adianta tentar dar conta dos outros 4. E aí tem a questão de presente e futuro, que aí eu também falo de ambidestria, né? Como é que você vai ser estrategista e executor ao mesmo tempo, que é o que a gente precisa ser. Então, se eu não consigo desenvolver o meu sucessor, eu vou ter um ponto.
lá na frente. Eu sei que é um ponto para vocês aí. Se eu não consigo engajar um time para fazer e chegar onde está, não adianta eu ter uma excelente estratégia para isso. Isso não vai pesar. Vai ter um desbalanço grande. Então, como é que eu preparo para o futuro e como é que eu faço acontecer? Tem uma coisa da mão na massa, não tem jeito. Não tem jeito. E alguns líderes têm essa coisa de dizer, eu subi num pedestal e agora eu não ponho a mão na massa mais, eu só vou orquestrar. Depende, a mão na massa muda. Não é para você também, às vezes, estar lá fazendo a planilha. Mas você vai para um operacional que precisa ser para você entregar, não vai ter jeito. E alguns têm essa dificuldade de arregaçar um pouquinho a manga. Às vezes está junto de um time que não está conseguindo andar, para conseguir que essa estratégia funcione. Então, o tempo inteiro sobe e desce. Isso é claro para vocês? Eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, porque né, vocês sabem, eu venho de 20 anos de bens de consumo de L'Oréal. Uma das primeiras coisas que eu aprendi lá, não sei se eu falei sobre isso para vocês, que tem a ver com a cultura, mas que eu levo para a minha vida, do poeta e o camponês. Já falei isso para vocês? Em algum momento? Isso tem a ver com o DNA da L'Oréal, mas que para mim serve muito, que fala de ambidestria, isso era o fundador da L'Oréal, em 1907, falou isso. O líder precisa ser um poeta e um camponês. Ele tem que estar no mundo das ideias, no mundo da estratégia, mas se ele não souber arar uma terra, nada vai ser, vai conseguir nascer ou vai ser frutífero para a ideia dele. Então, o tempo inteiro você tem que descer e subir, descer e subir. Isso no começo, para mim, era muito doido, que eu falava, que coisa meio, né, abstrata, poética, né? Eu sou um poeta e eu sou um camponês. Mas na medida que você vai botando isso em prática, e aí pode ser o nome que quiser. Hoje a gente fala muito de ambidestria. Mas é isso. Como que você faz o mundo das ideias ir para a terra? E para acontecer. E isso vai acontecer através do seu time, através das pessoas. Então, como é que você impacta as pessoas a fazerem isso? A entender qual é a estratégia e para esse caminho, que pode ser de um jovem aprendiz, gente, ou do estagiário, o pedacinho que ele faz, o quanto ele impacta na estratégia. O ponto é, será que a gente explica para as pessoas o papel delas em tudo que a gente faz? Às vezes não. Porque o dia a dia atropela, porque a gente eu mandei o e-mail, eu mandei um PPT, ou eu fiz uma apresentação e vocês agora se virem para entender o que a gente tem que entregar. Isso não funciona a longo prazo. Vocês precisam entender isso, porque senão fica muito difícil a gente liderar, né? E isso tem a ver com a autogestão o tempo todo. Então, como eu estou me capacitando, como eu estou me entendendo, como eu estou organizando para que as coisas funcionem nesses 4 grandes blocos. É claro isso para vocês? Falando coisas que vocês falam, nossa, eu não consigo botar isso em prática não, Renata. Ou faz sentido? Faz sentido. Faz. Vamos parte a parte para entender quando a gente fala de desenvolvimento de capital humano, e algumas vezes quando eu falo sobre isso, falam assim, mas isso não é papel do RH? O engajamento não é papel do RH? O desenvolvimento humano não é papel do RH? Não. Não. Isso é papel do líder. O RH é uma engrenagem, no meu ponto de vista, de fazer as coisas para poder te apoiar. Mas quem está no dia a dia, 70% do tempo dessa pessoa está com você. Então, se você não faz uma gestão de talento, se você não faz um desenvolvimento do seu sucessor, não espere que o outro faça. Você precisa estar preocupado com isso. E às vezes eu não tenho um sucessor dentro. Isso já está muito bem mapeado, que maravilha. Então, o que você vai fazer para isso? Ou junto com o RH, com o seu gestor, não é o sucessor daqui, a gente vai pegar de outro lugar. E aí a estratégia da companhia. Mas vocês precisam se responsabilizar por esse desenvolvimento desse capital humano. E alguns líderes acham que essa parte não, porque eu tenho que estar só na parte da estratégia, do dia a dia e da entrega da alta performance. Se eu não tenho um time talentoso, um time que está sendo preparado, não vai. Acho que eu sempre falei isso para vocês, falei nas outras duas. Quando eu aprendi que eu precisava ter gente melhor do que eu abaixo, foram os anos e os momentos que eu tive o maior resultado como líder. Então, a gente precisa se cercar de gente boa e desenvolver gente boa. Então, a gente precisa fazer essa organização de trabalho para pensar no futuro. Tá? Quando a gente está falando de estratégia, essa visão clara. Né? Lógico que a gente precisa ter. Qual é a visão da tua área? Para onde que ela vai nos próximos passos? Para onde o CEO quer levar e aonde a sua área vai virar ponteiro na estratégia?
Então, isso tem que estar claro. E qual é a sua força de estratégia para isso? Que projetos, iniciativas, que tipo de gestão tem que fazer para aquilo acontecer? Então, não é só pegar uma meta e desdobrar ela. Lógico que isso é importante, mas, cara, como é que eu vou fazer? Que tipo de projeto vai levar o resultado que o nosso CEO quer? Isso tem que estar claro para todo mundo. E aí é o que eu falo, não é um remedinho só. Porque como é que você explica essa estratégia para diferentes níveis que vocês têm dentro do teu time? Quando você está liderando gente mais sênior, é muito mais fácil. Mas você não está liderando só gente sênior, você está liderando gente mais júnior, está liderando gente que aí é o primeiro lugar que trabalhou na vida. Então, não tem referências. Ou está liderando gente que já trabalhou em vários outros lugares e vem com bastante coisa enraizada que tem que desaprender para reaprender. Então, o tempo inteiro você tem que pensar nessa estratégia, como é que ela cascateia, para que quando você demanda algo para eles, a coisa flua. E é isso você engaja todo mundo no processo. Muitos líderes erram por não ter essa autogestão, de não saber. A estratégia não é só sua, é de toda a área, gente. Se você não coloca todo mundo na mesma página, não vai. Não vai. E o executor, que aí eu falo do camponês lá, que não tem como. Você tem que estar lá na clareza e saber ter uma gestão clara e, às vezes, botar a mão na massa e priorizar o time. O time é que está executando, gente. Não dá para ficar só aqui, eu deixo eles ali e vamos ver. Aí a coisa não vai. Tem coisa que não vai andar. Mas também não dá para ser centralizador. E é muito sutil isso que eu estou dizendo, porque senão o líder vai no 8 ou 80 e esquece que tem 70 números no meio. Então tá, eu centralizo ou eu meto a mão na massa. Não é isso. Mas você precisa também saber o que está acontecendo com o time. Até para você conseguir dizer, esse time vai ou não vai. E se esse time não vai porque não tem tempo ainda de rodar, o quanto você vai ter que dar mais tempo seu para isso. E aí às vezes é cansativo, porque tem times que não estão prontos, gente. E provavelmente vocês estão passando por isso. Vocês me falaram no começo que tem uma questão de sucessão. Então, tem uma questão de um turnover, de gente jovem. Então, como é que você faz essa engrenagem funcionar? Você vai ter que estar na execução para que isso funcione. Não vai ter jeito, tá? E o gestor de talentos. Tem uma questão de competência técnica e de ter a pessoa certa no lugar certo. Por isso que eu falo do remedinho. Tem gente que vai para um lado, tem gente que não vai. E tem decisões que vocês precisam tomar o quanto antes. Porque a gente sabe quando alguém não vai dar certo. Não sabe? No fundo, a gente sabe. E o quanto a gente posterga certas decisões. Por insegurança, porque vai dar trabalho, ou porque a gente precisa dar um tempo. Tá, mas qual é o tempo? O tempo certo para o negócio. Até ouvir vocês. Vocês tomam decisões rápidas ou vocês são mais morosas nessas decisões? A gente falou um pouco do perfil das mulheres na última sessão que a gente teve, né? A gente é um pouco mais cuidadosa. Você vê que homens tomam decisões às vezes mais rápidas, né? De descartar ou não descartar. E não é questão só de descartar que a gente está falando, mas, cara, será que está no lugar certo? Às vezes vai ser feliz em outro lugar, dentro próprio da Meirelles ou fora. E aonde que vocês estão sendo boas gestoras nesse sentido? Porque isso é muito importante. Aonde vocês estão pedindo ajuda para o RH nesse momento de trazer isso? Me ajuda a gerir esses talentos da melhor forma possível. Como é que eu faço um bom plano? Como é que eu faço essa equipe fazer essa engrenagem de alta performance? Vocês precisam dar resultado, não tem jeito, não tem jeito. Mas como é que dá o resultado com o melhor time da melhor forma possível? Como é que está isso para vocês? Eu estou falando. Você sabe que eu não gosto de ser monólogo, então eu quero essa troca, essa conversa. Flávia. Posso dividir um caso recente, né? Maravilha, que é o que eu vou pedir agora, Flávia. Como é que vocês estão aqui? Me tragam exemplos. Sim, eu posso dividir esse caso. Quando eu assumi uma segunda área aqui na Meirelles, né, o ano passado, eu fiz esse exercício. Vou dar chance para a pessoa, porque, né, mudou de gestor, vamos ver quanto tempo isso, né, com a minha liderança, talvez trazendo uma clareza maior, porque é isso que eu ouvia, né, não tinha clareza com o gestor anterior e tudo mais. E aí eu entendo que eu fui lenta para tomar da decisão, porque realmente é isso que você falou. Hoje, depois de tomada a decisão, eu vejo que podia ter sido mais rápida,
né? Não ter considerado tanto, acho que eu quis ser mais coração. Vamos dar mais chance, vamos tentar, vamos trabalhar junto, mas é aquela situação onde a pessoa não quer atravessar a rua. E não adianta você tentar fazer ela atravessar a rua porque ela não quer. E hoje eu vejo que podia ter sido mais rápido, teria sido melhor, inclusive para o time, né, para os pares, se eu tivesse tomado a decisão de uma forma mais rápida. E para a pessoa, Flávia? A gente precisa entender que às vezes a gente faz bem para a pessoa. Pode ser que ela não entenda isso no início, mas ela vai voltar e ela vai entender. Eu te garanto isso. Uhum. Eu te garanto isso. Agora, a gente tem que só aprender, por isso é autogestão. Por que eu dei tempo demais? Por que foi difícil eu tomar essa decisão? Por que é difícil eu mudar o time? Isso é importante, vocês entenderem que gatilhos são esses. Aonde é difícil tomar essas decisões? Porque a pressão está aí, gente. Vocês têm pressão. Vocês têm resultado. Vocês estão crescendo pra caramba. Lua? Acho que até um pouco parecido com a Flá, né? E não sei, também um pouco de modelo aqui Miralles, né? Porque a gente tem essa de as pessoas elogiam, né? Um pouco o nosso clima, a nossa convivência, né? Todo mundo se ajuda. Então acho que a gente às vezes quer fazer esse papel meio de salvador aqui, né? Então eu acho que é até um pouco o DNA da companhia, assim. Não só nosso, assim, né? Até olhando um pouco para cima, tem algumas situações que você fala, nossa, mas por que a gente já não resolveu isso, né? Então, acho que tem uma questão de cultura aqui, de forma geral, mas olhando, né, para mim individualmente, né? Eu acho que e por algumas vezes assim na carreira, né? A gente faz esse papel, né, de tentar salvar, de ser o salvador, enfim, e nem sempre a pessoa quer também. Mas às vezes falta embasamento, né? Aí você fala assim, mas será que eu vou injustiçar? Né? Mas olha esse, né? Fica ali o diabinho e o anjinho aqui. E para mim o que fica de lição é a gente tem que se apegar no nosso feeling. Porque acho que assim, 99% tá certo, né? E algumas vezes eu adiei algumas decisões, porque ou eu questionava, né? Então, já tinha um líder abaixo, e eu falava, olha, você já viu isso? Presta atenção, né? Porque você também tenta desenvolver o time abaixo, e às vezes você não está muito próximo, né? Então, às vezes você não tem exemplos concretos, tal, mas você vai pegando no ar, né? Comportamento, tal. E aí eu comecei a pressionar, né? Porque eu tento não tomar a decisão para o time, né? Até para ter esse desenvolvimento. Sim. Mas tem uma hora que você fala, não dá. E aí, depois que passa, você fala, tá vendo como foi melhor? Aí eu falei, na próxima a gente tem que ter mais rápido. Olha como prejudicou a pessoa, olha como prejudicou quem estava abaixo. Então, tem isso também, um pouco de cultura, mas também um pouco como a gente ensina e como a gente acredita mais no nosso feeling, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter ali um embasamento para dar um feedback, né? Ou para minimamente entender que foi considerado um plano de recuperação e a pessoa ter clara, né? Acho que a pior coisa é a pessoa ser demitida e não pensava, né? A pessoa imaginava que ia ser promovida e ia demitida, né? Então, não pode ser surpresa. Exatamente. Para mim, esse é o principal. Pode ser surpresa. Não pode. Você fala muito do feeling, eu acho que a gente tem, eu acho que a gente pode trabalhar, porque isso é sensibilidade, mas dados e fatos também. A gente tem dados e fatos, você consegue ter dados e fatos com exemplos de comportamento, mas de resultado de entrega. Sim. Não estou falando de uma coisa de 2, 3 meses. Você tem que dar chance para as pessoas. Sim, você tem que ver se ela é melhor em outro lugar do que ali, mas precisa resolver. O grande ponto é, você pode olhar em outros lugares, demora-se a tomar a decisão, ok, faz o teu. Onde é a sua responsabilidade? No seu quadrado você consegue? Vai fazendo, porque cultura ela vai se adequando também, com exemplos, com atitudes, mas nem o radicalismo, porque vocês não são assim, vocês são cuidadosos. Vídeo que vocês estão aqui numa trilha delas, num cuidado, mentoria para mulheres, majoritariamente são de mulheres essa empresa, de valores muito fortes, de responsabilidade, integridade. Então, lógico que vocês cuidam do outro. O ponto é para onde vocês vão
alguns perfis vieram até aqui e não vão ser para o futuro que precisa. A gente precisa tomar essas decisões. Mas primeiro você tem que estar muito seguro. Por isso que eu falo, qual é a tua autogestão, como é que você lidera e como você se lidera para tomar essas decisões. E influencia pessoas, impacta pessoas ao teu redor para também te apoiar nessas decisões, para não ser decisões solitárias. E não precisa ser. Porque as pessoas impactam várias áreas. Então, você consegue pegar informações, você consegue ver e tomar as decisões que precisam para gerir. A Rê tá com a mãozinha. O que eu ia falar é que eu acho mais que acho que a gente tem um sentimento de justiça, eu não sei se está mais apegado à mulher do que ao homem, né? De tentar ser justa, de ser fair, falar não. E mais do que cuidado, que eu acho que a justiça está um pouco acima, assim, né? Ou ela está entremeada. E acho que, assim, já tive que tomar decisão postergada, mas eu sinto que não foi por isso, foi tipo por egoísmo, por falar, eu não vou dar conta se eu fizer essa decisão agora. Tipo, a Maju acompanhou, tipo, a gente tinha uma gerente Tudo de bem. marketing que não estava rodando. E a gente sabia, mas eu tinha a Luciana que estava de licença maternidade, eu precisava de alguém que fizesse, que não fosse tudo o que eu gostaria, mas que fizesse alguma coisa. Que alguma parte da responsabilidade ela ia estar tocando enquanto isso, e seguia a vida. E blindava o time, blindava onde era tóxico, eu tentava blindar, me dava algum mais trabalho. Mas, tipo, foi por pragmatismo, talvez. Por falar, Por estratégia mesmo. não Por vou dar estratégia para não conta, eu impactar. Não vou dar conta. preciso. E eu vou Isso. postergar essa decisão e a gente vai tomar a decisão daqui a pouco, tá bom? Ok. Tudo bem. Mas E pedir acho ajuda, né, Renata? Que você acabou de dizer. Você foi lá na Maju, vamos junto aqui. Me E ela ajuda foi nesse. a gente foi acompanhando, mas acho que cada vez mais acho que a gente tem esse olhar mais de entender que tem gente que funciona e que não funciona. Acho que talvez no passado era aquilo e a gente ficava muito como companhia no é isso que temos, é isso que podemos ter. Hoje a gente já tem uma régua mais alta e busca essa régua alta, e entende que tem fit cultural e tem não fit cultural, e que isso é tão problemático quanto uma boa Muito. performance. Muito. Porque vai minando. Se as pessoas não têm o fit com a cultura, você tem um problema sério dentro da estrutura. Sério. Porque vira um estado de ânimo ruim dentro da área e você não consegue entender, cara, como aquilo vai se tornando um problema. Pessoas que não estavam contaminadas passam a estar contaminadas porque todo dia ouvindo a mesma coisa de pessoas que não são, que questionam por que a empresa é assim. Não, não dá, a empresa não vai mudar nesse sentido. Agora, tem uma questão de responsabilidade que vocês trabalham muito forte. Então, tem o ônus e o bônus de tudo. Então, precisa deixar isso muito claro para as pessoas, independente do nível. O ponto que eu acho que, às vezes, isso eu acho que tem um pouco da característica, as mulheres estão mudando isso, mas é de bater no peito, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou. Não, tem coisa que não vai dar. Eu preciso responsabilizar o time, eu preciso trazer o time, eu preciso pedir ajuda, eu preciso falar sobre isso. Isso é autogestão, gente. Isso é saber liderar, não tem jeito. Precisa pedir essa ajuda. Quando vocês olham esses quadrantes, aonde mais vocês estão? Porque é difícil estar em todos. Quando vocês olham, eu acho que eu estou mais no desenvolvimento de capital humano, eu acho que eu sou mais de gestão de talentos, eu sou mais estrategista, eu estou mais na execução. Ou não, caramba, me olhei e estou vendo que eu estou conseguindo dosar bem. Vocês conseguem se avaliar e olhar e falar onde eu estou mais? Ou aonde eu estou esquecendo, principalmente nesse meio da proficiência pessoal aí. Aonde eu estou mais nessa balança? E aonde eu não estou ainda no dia a dia? Eu, por exemplo, eu acho que eu sou muito execução, sabe? Mas sempre fui. Muito, acho que a minha carreira inteira sempre fui muito tratorzão. Eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. E quando eu comecei a liderar, eu ficava pensando, putz, agora eu tenho que ficar lidando com os meandros, com os mimimis, e eu queria execução. Aí, às vezes, eu via a pessoa lá devagar, eu ia lá e fazia, tem que fazer assim. E é engraçado que, por exemplo, agora, um dos meus colaboradores, ele foi meu estagiário em outra casa, e meu analista.
E ele fala alguns feedbacks meus que atormentaram ele. Passou por outras casas, depois foram 10 anos para a gente se reencontrar. E algumas coisas ele fala, e ele fala brincando que ele é meio buller. Ele às vezes fala: isso aí você falava para mim, tá vendo? Me atormentou esses 10 anos. Porque eu dava uns feedbacks muito orientados para a execução. E é uma coisa que, acho que nos últimos 8 anos eu venho trabalhando sobre a gestão de talento, desenvolvimento de capital humano, porque sempre na minha área está muita execução e estratégia. Eu trabalho com novos negócios, com novos produtos, inovação, então está muito ligado à estratégia da empresa e execução. E a coisa da gestão de talento se distanciava muito de mim, de desenvolver uma sucessão, desenvolver pessoas. E quando eu tive meu primeiro cargo como diretora, há uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ter esse olhar, porque quando eu trabalhava numa empresa muito pequena, quando foi meu primeiro cargo de direção, e a empresa olhava para todo mundo, não era só para a minha equipe. Então, a cobrança, para mim, não era de um olhar só para a equipe, era olhar para a empresa como um todo. O que a gente pode fazer para desenvolver todos os colaboradores? Sim. Porque eu era do leadership team. Então, o que eu posso ser de exemplo? O que eu posso fazer ali, ser uma sucessão? Como a gente pode desenvolver a empresa como um todo? E aí eu comecei a ter esse olhar, ter esse ângulo, e que me desenvolveu muito, foi muito bacana, porque eu acho que é difícil para mim, é muito difícil ser um gestor de talentos e desenvolver pessoas, porque não é o meu core business. Então, eu me forço a isso, eu olho, tem hora que eu paro, momentos, não, agora eu preciso conversar com as minhas pessoas. E hoje os Excelente. meus colaboradores falam que eu sou muito mãe, sabe? É tanto que eles brincam, eles me chamam de Tem que Mira-mãe. dosar. Ah, tem que Mira-mãe, dosar. tem que Que eu sou a dosar, tem que Mira-mãe dosar, deles. tem que dosar, cara. Exatamente. Renata e Maju, tá com a mãozinha. Eu acho que a Renata. gente acaba focando, não sei, pelo menos aqui, muito em presente, né? A gente é muito tático e acaba fluindo muito mais no executor, e acho que pela execução a gente tenta gerir talentos, né? E engajar, e às vezes mostrando como faz, né? Sendo exemplo, acaba sendo uma forma de construir, de trazer esse olhar para a equipe. Acho que a gente ainda para pouco, às vezes, para planejar e olhar para o futuro, e até quando você fala, tipo, que área vai ser, como que a gente tem que preparar, acho que a gente solta, mas assim, é 1%, às vezes, do que poderia ser para pensar lá na frente. Entendi. E aí é um exercício, né, Rê? É um exercício, porque vocês sabem que é importante fazer essa parada de planejamento e pensar futuro, senão fica muito imediatista. Fica muito dia a dia, né? Fica muito hoje. Mas ser executor, eu não acho que é um problema. Se você conseguir traduzir bem a estratégia para ação, porque é isso, é botar a estratégia para virar ação. Vamos fazer isso acontecer da melhor forma possível para o resultado. O ponto é ficar muito imediatista. E aí realmente é cansativo, porque tem um volume de trabalho muito grande. Porque agora vamos para cá, agora vamos para lá. E é normal de uma empresa do tamanho de vocês, isso é o business. Mas como vocês conseguem se organizar? Isso é importante. Maju, depois é a Lu, né? Que estava com a mão. Eu achei engraçado o comentário da Kátia, que ela falou que ela teve a chance de trabalhar novamente com uma pessoa lá do passado dela de execução, e aí ele trouxe isso, se eu bem entendi, algumas falas suas que marcaram ele de uma forma, tipo, talvez um pouco pesada, porque era uma orientação para execução, é isso? Pesado bem, tanto ele fala, você chegou para mim e falou assim, eu não sei, você precisa aprender a fazer PowerPoint, que seus PowerPoints são muito ruins. Tadinho, ele fala disso até hoje, e hoje ele faz as apresentações mais bonitas, tá vendo? Que deu certo. É que para mim acontece a mesma coisa. Tive a chance de trabalhar com uma pessoa com quem eu trabalhei no passado e uma amiga, virou uma amiga com quem eu trabalhei no passado. Ela falou assim: nossa, os feedbacks, as palavras. Eu falei: nossa, eu falei, graças a Deus eu mudei. Mas eu tenho vergonha um pouco de quando eu lembro, teve um flashback ali de alguns comentários um pouco fortes. Eu acho que
eu nunca tive muito problema, assim, dessa parte de execução, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tem uma, né, sai, né, é legal. Eu acho que talvez o que eu sinto, né, das dificuldades que a gente chama de execução, e eu vou falar uma frase que eu ouvi de um candidato essa semana, ele estava falando da cultura da empresa dele, aí bateu o sininho em mim, que ele falou que na empresa dele é primeiro progresso e depois ordem, né, e aí eu falei, então ele vai se adaptar bem, vai ter fit cultural aqui. Vou passar para a próxima pergunta. Porque eu acho que é isso, a gente às vezes não tem tanta clareza, né? A gente faz as coisas num ímpeto ali, né? Com uma pressão muito forte ali, precisa entregar isso, precisa colocar como prioridade. E não é que a gente sai executando bem, a gente sai correndo, né, batendo a cabeça na parede. Eu acho que eu nunca, quando eu me coloco de fora, né, no ambiente que a gente está, é quase como se eu conseguisse ver todo mundo saindo correndo para todos os lados e batendo, chocando a É uma cara na gincana. parede. Eu É uma falava que era uma gincana. gincana. É uma gincana. Cada um sai com a colher do ovo, com o saco e vambora. E eu tô lá no meio também, né? Enfim, mas era isso que eu queria. Mas tem uma beleza, Maju. É uma empresa familiar. É. A gente não pode esquecer isso. É. Não pode. E ela deu certo. E isso é difícil mudar na cabeça deles. Porque eu trouxe até aqui, do jeitinho que a gente vem fazendo, nos trancos e barrancos e aprendendo a fazer. Então, para quem já trabalhou em empresa mais estruturada, realmente fica assim, meu Deus do céu, cara, como é que a gente consegue? Consegue. Pior que consegue. O problema é que chega num ponto do crescimento que tem que começar a profissionalizar fazer algumas ordens nesse processo aí, porque senão não vai, o resultado não vai vir. Esse é o ponto. Porque começa a esbarrar num mercado com empresas maiores, com outras estruturas. E aí a coisa meio bagunçada não dá. Mas tem uma beleza de estar numa empresa como vocês estão. Tem uma beleza. Eu acho que tem uma coisa de autoria, tem uma coisa de poder ser quem vocês são, assim, né? Vamos falar, de se posicionar, de poder ocupar alguns espaços, assim. Mas tem a coisa, né, que não tem a ordem. E é interessante você trazer isso, né, Maju? Na pequena comentário dele, você já percebe que dá. Se fosse uma pessoa que falasse, eu preciso de ordem para trabalhar, você já vai ouvir e falar, meu amor, Caiu. Casa caiu, caiu. porque não é por mal, vai sofrer. Vai sofrer. Vai. Tem perfis que não vão se adaptar a Miralles, vocês já sabem disso. Mas essa pessoa é brilhante, maravilha. Ela não vai se adaptar, gente. Não vai. Então não adianta. Tinha mais alguém, eu acho, com a mãozinha, não tinha? Alô? Vendo aqui. Eu tinha levantado, eu acho que bem rápido aqui, muito parecido, né, do que as meninas estão falando, da execução, porque a gente já tem aqui o nosso perfil mesmo, né, e aí quando você está na empresa que faz isso exacerbar, né, fica ainda mais forte. Mas ao mesmo tempo a gente tem que preparar para o futuro. Eu acho que assim, como muitas vezes na verdade, o dono é muito presente, né? Não é muitas vezes, é sempre, né? É muito presente, tá ali. Às vezes a gente tira a nossa responsabilidade de desenvolvimento. Bom ponto. Né? Porque você vai falar, eu vou lá, planejo, é isso, nananã. Aí chega e fala, não quero nada, rasga, faz isso. Aí você vai de novo, olha aqui, então tem esse caminho, não, rasga, faz isso, né? É como o cérebro aprende, né? 1, 2, 3, você fala, bom, então não adianta, né? Então me fala que eu vou lá e executo, né? Então eu acho que tem uma questão aqui de companhia, ainda mais pra gente quem tá mais tempo, de como a gente traz essa mescla, né? Então, óbvio, a gente também, né, vai executar aquilo que a gente acredita da melhor forma, mas como a gente sempre traz esse olhar para frente, traz os cenários e desafia, porque no fundo ele quer isso, né? Ele quer ser desafiado, ele quer, porque senão não precisa de um grupo de diretores, né? Precisa de um grupo ali de execução. Então, acho que é como a gente tem esse equilíbrio e até treina a nossa mente para não esquecer
né, desse lado, principalmente de desenvolvedor, eu acho engraçado, porque a gente fala muito de pessoas, ai, que a gente cuida, ai, que é família, nananã. Né, quem conhece aí o nosso chefe sabe que essa fala de pessoas, ela não vem, né? Ou ela vem num outro formato. Então, às vezes eu falo, é engraçado como tem isso forte, mas em muitas decisões isso não aparece, né? Ela fica meio entre linhas aqui. Então, eu acho que é muito essa provocação, de novo, como a gente traz esse equilíbrio e é papel nosso, né, diretores, sempre tentar trazer esse maior equilíbrio possível. Total. E tem uma coisa assim, a gente espera demais do líder. A gente espera muitas coisas. Então, você trouxe um ponto agora, Lu, muito importante, assim. A gente fala, tem uma cultura muito forte de pessoas. Sim, ele não sabe fazer. Ele se cerca de pessoas para fazer isso por ele, provavelmente. Então, a gente tem que ter a beleza de conseguir enxergar isso. De alguma forma, é onde ele não tem essa habilidade. Então, precisa cercar de vocês, e aí também eu falo, né, não é só da Maju, mas é de todos os líderes, de, cara, não pode desistir. Ah, agora eu vou lá, ele não gostou. Eu vou lá e vou voltar. Eu vou lá, vou falar isso, cara. E a gente vai falar aqui muito de autonomia, mas tem a ver com confiança e comunicação. E isso leva-se um tempo. Precisa construir isso. E eu acho que vocês já estão construindo isso. Quem está há mais tempo aí, que olha lá 5, 10 anos atrás, a forma que era, como que se conseguia as coisas do que está agora, até de quem está 1 ano e pouco, está diferente. Agora, é um caminho que você anda 10 casas para frente, 3 para o lado, 5 para trás e dá um pulo de 50 para frente. E aí é quando eu falo, se você está bem com isso, se você entende isso, e se você tem uma autogestão disso, para isso não impactar teu time, vai. Porque eu sei que é frustrante. É muito frustrante. Você acha que todo dia vocês estão felizes e alegres e você quer matar. Vocês querem, né, matar a pessoa. Mas não dá. Não dá. Então, como que você vai lidar melhor com isso? Sabendo que às vezes eu vou ter que dar 2 passos. Cara, que cansativo. É a beleza de estar construindo e de estar ensinando o líder a ser líder. Os seus liderados ensinam vocês a liderar. Então, não esquece que isso acontece para cima. Às vezes a gente olha para cima e acha, nossa, a pessoa já está pronta, é perfeita, não pode errar. Nossa, é onde eles mais erram. Que eles chegaram lá sem nenhuma base, gente. A maioria. Trocando pneu com o carro andando. A maioria dos CEOs. Para e observa o caminho que todos chegaram ali. É fazendo, é resultado, é performance. E vambora, e vambora, e vambora. Se falava de desenvolvimento de capital humano, há quanto tempo a gente fala sobre isso? Maju está aí comigo. Trabalho com RH há 30 anos. Nossa, para falar de sucessão, nossa senhora, é de chorar. Falar de gente, falar de talento, falar de mudança de cultura. Então, só que a gente precisa ensinar os nossos líderes também. Mas aí eu volto no tema de hoje, é a autogestão. Você precisa primeiro estar bem com isso, cara, que senão não vai. Senão é muito frustrante, porque o dia a dia consome a gente. O dia a dia consome. É um volume de trabalho que é absurdo, mas vocês precisam aprender como é que funciona, como é que vocês vão ter a autonomia, o accountability, que a gente vai falar do empoderamento aqui, para conseguir fazer essa liderança funcionar, que é o que precisa. E isso vocês têm que fazer no cantinho de vocês, não tem jeito, e isso vai se expandindo, sabe? Por isso que eu falo, esse grupo é muito importante estar junto, muito importante. Além disso aqui, além de estar sendo a trilha delas, isso é para trabalho, isso é para estratégia, gente. Vocês trabalharem melhor juntas. Vocês têm áreas extremamente importantes para o negócio. E não esquecer que tem mais 7 homens, outros 7, não são 7 diretores? E vocês não podem. Quanto? Mais 5? A gente tem 12 diretores. Então, não pode deixar eles fora disso aqui. Esse é o momento de vocês, sim, é o momento de vocês, mas a união de vocês tem que puxar esse corpo todo diretivo para onde vocês acham que tem que levar. E impulsionar isso para ajudar o negócio. Então, cada vez mais vocês cuidarem de vocês e ter fortaleza, isso vai melhorar e vai ser mais fácil para vocês. Bem mais fácil.
Vocês querem dar uma parada de 5 minutos ou a gente segue? Sempre fico preocupada por causa do horário. Eu sei que a Lu sempre fala assim, eu quero parar. Eu ia pegar uma água. Viu? Já tô conhecendo bem. Pausa Querem dar 5 hidráulica. minutinhos? Vamos. 5? 5 minutinhos. 5, por favor, gente. 5. A gente falou que ia deixar marcado, né, o happy hour delas. Agora Quando? a dúvida é quando que a Flávia viria, que a Érica já tinha falado que topava. Manda no Então grupo. é só falar. Manda quando ela vai estar aqui, a gente se adequa a ela. E nem todas moram em São Paulo, é isso? A Flávia. A Flávia que Flávia. mora no interior, mora em Campinas. A Uhum. Érica trabalha no interior, mas ela mora aqui no ABC. Então tá mais perto. Entendi. Mas vocês estão vendo a tela? Estamos. Ver se todo mundo voltou. E de vocês trabalharem juntas mais, né? Eu acho que é tão importante isso, gente. Vocês duas, por exemplo, provavelmente vocês trabalham muito mais próximas, vocês duas são de marketing, né? A gente se Tô certo? conhece há muitos anos. Você trabalha na Unilever juntas, entendeu? Então já tem uma ligação diferente. Mas com certeza vocês encaram a Miralles de forma diferente. Vocês são diferentes. Vocês são Sim, sim. diferentes. A forma como você liga com o chefe de vocês, cada uma liga diferente. Então, como é que vocês conseguem se ajudar nisso? Quem do corpo diretivo é que tem mais frente com ele, sabe? Como é que é? Quem consegue impactar mais, influenciar mais? Onde a gente ganha? Vocês precisam estar juntos, sabe? Porque são áreas, cara. Você está falando de desenvolvimento de novos negócios, né? Inovação, você está falando de qualidade, vocês de marketing, tá o RH, tá P&D. São áreas muito importantes. Muito importantes. Então, eu fico com receio só de vocês estarem só nessas 2 horinhas por mês aqui. Não deixa se perder, não, gente. Acho que a gente tem trocado bastante coisa. Que bom, Eu acho bom. que tem criado aberturas. As portas e as janelas ou as pontes estão se construindo mais. Isso. Mas e até para problemas ou para tipo coisas que não é trabalho, mas não é diretamente relacionado à pessoa. Exatamente. E de vocês se ajudarem, vocês fizeram um assessment, né? Vocês estão com os perfis aí também. Isso sempre vai ajudando no autoconhecimento, de como é que a gente se relaciona melhor. Vocês pensam diferente, é ser humano, gente. A gente é diferente. Então, como é que eu lido melhor? Como é que eu consigo melhor? Para que a gente possa trabalhar melhor, né? Vocês passam a maior parte do tempo aí, gente. Tem que ser legal, né? Tem que valer, tem que ser legal. E vocês estando bem, isso reflete no time, né? É impressionante. Isso reflete muito no time, gente. Vocês vão ver a avaliação, a pesquisa de clima, a Maju tem a visão total da empresa. Né? Você sabe os pontos de dores, onde é. Então, como é que a gente se ajuda nesse processo? Né? Acho que é importante. Vamos falar agora. Tem um triângulo que eu vou mostrar para vocês de autonomia, accountability e responsabilidade e empoderamento, que eu acho que é muito importante, mas eu vou bater muito em autonomia, porque eu acho que para a gente ter autogestão, a gente precisa muito de autonomia. E como é que se conquista isso? Como é que eu consigo trabalhar? Como é que eu consigo ter esse apoio, né? Então, como é que está isso hoje para vocês? Como é que vocês se sentem quando a gente fala de autonomia? Vocês sentem que vocês têm? Porque isso ajuda muito na autogestão. Em que grau está isso? Em que grau eu me responsabilizo pelas coisas ou em que grau eu estou... Não, isso é metade lá e metade aqui. É isso para você, quando a gente fala dessa palavrinha autonomia, como isso bate para vocês? Ou não bate? Eu acho que a gente tem meio que um mixed feelings. Acho que a gente tem a gente tem muita autonomia de fazer, mas tem o dedo do dono falando, eu quero isso, eu não quero isso, não é, e assim, é sem conversa, às vezes, então, é de uma forma... A gente tem autonomia para fazer o que ele quer.
Não, eu acho que até o que e não incomoda o que ele não quer. É Assim, se meio não isso. infringir o que ele não quer, a gente tem autonomia para ir fazendo. Mas a gente tem autonomia para mexer em alguns processos e tudo mais. Mas é isso, é uma pessoa, ele vai olhar. E às vezes ele vai falar sim ou não, mesmo não sendo direto para ele. Então tem algumas coisas que sim, outras não. E o que eu já falei pro meu time, eu falei assim, eu vou dar autonomia para vocês o máximo que eu puder. Então, Isso. um analista que é isso, é você que vai trabalhar. Você precisa da minha opinião, eu tô aqui. Se você não precisa, você tem autonomia de escolher a melhor pessoa para o seu time. Então, acho que tem coisas Isso que que é um sim e tem coisas ponto. que não. Mas eu acho que tem esse mix. Tem. E você trouxe um ponto importante, eu vou deixar a Flávia e a Maju falarem assim. Eu posso não ter, mas isso não me impede de dar. Essa atenção é muito importante. Mesmo que às vezes não tenha total autonomia, mas eu posso, na minha liderança, na minha autogestão, fazer isso com o meu time. E é onde vocês precisam fazer. Porque o que dói em vocês faz não doer no outro. Isso é muito importante, essa atenção que vocês têm que ter. Porque dá para você tocar com liberdade para baixo, dá autonomia. Porque autonomia para mim é confiança, é comunicação, é alinhamento. Mas é um trabalho diário para você ter autonomia, principalmente você ter confiança, que anda junto. Então, é importante vocês lembrarem disso. E a Rê trouxe esse ponto. Eu não tenho, mas, cara, eu vou ter que dar. Eu vou ter que fazer isso acontecer aqui embaixo. Flávia, depois Maju. Rapidinho. A questão que eu acho que é mais complexa para mim, né, na minha vivência Miralles, é não saber em que momento que eu tenho. Porque tem horas que eu acho que eu não tenho autonomia, e eu chego para o chefe e ele fala, mas isso você pode decidir, e coisas que eu decido que eu acho que eu tenho que ter autonomia, ele fala, mas isso você não tem autonomia para tomar essa decisão. Então, eu acho que não ter essa clareza do que a gente pode, né, que é uma delegação mesmo, né, até onde eu posso ir sozinho, o que eu faço junto com ele, o que só ele toma de decisão. Acho que isso a gente hoje não tem dentro da companhia. Né? E a questão com o time, eu penso muito como a Rê, eu faço muito isso, e acho que algumas decisões que eu tomei de dar muita autonomia, eu acabei talvez errando a mão porque o time não estava preparado. Né? E vejo muito essa dependência. Foi criado um time dependente do líder, né? E é onde às vezes choca com a minha realidade. Eu não gosto disso, eu ter que opinar sobre tudo e ter que estar ali o tempo todo, né? Eu gosto sim, estou na execução naquele outro quadro que a gente estava trabalhando, mas eu vejo esse time assim como se o gestor tivesse que fazer tudo. Ele não pode pensar, ele não pode atuar, não pode ter ideias e trazer soluções. Então acho que eu estou nessa quebra de paradigma dentro da companhia. Maju? Não, o que a Flá falou é exatamente isso. Eu acho que a gente. A autonomia é uma coisa que a gente precisa checar toda hora para saber aonde a decisão é nossa e aonde não é. Acho que todo dia a gente tem esse tipo de call ali que a gente às vezes se atrapalha porque a gente não sabe até onde que a gente pode ir. E acho que é uma relação normal, assim, acho que também de empresa familiar, né, de dono, é muito característico. Muito. Acho que, só para contribuir, eu acho que a questão de autonomia, eu acho que a gente tem, naquilo que é de gestão de pessoas, assim, acho que a gente tem muita autonomia, né? Então, de poder fazer ajustes, poder, enfim, reconhecer, desenvolver. Então, eu acho que isso é um dos caminhos mais fáceis na Mirades. E acho que hoje, honestamente, o que eu sinto falta é autonomia de agenda, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem autonomia de agenda. O que eu vejo é realmente a nossa agenda não é nossa, que atrapalha, claro, com certeza, a nossa execução. Tem um ponto, hein? Deixa eu ouvir a Kátia e eu volto. Catarina. Eu gosto. Bom, eu sou uma pessoa que gosto de contratar pessoas que sejam autônomas, tá? Até porque, como eu tinha falado anteriormente, não é o meu forte desenvolver muito pessoas. Então, se elas já são autônomas, já me ajuda muito, porque elas vão buscar o que elas querem e eu vou lá conduzir. Então, eu gosto muito, e sou facilitadora,
Isso é como eu me enxergo e pelo menos os meus colaboradores já me disseram que eu também sou assim. Então eu tendo a facilitar e eu acho que facilitar é dar autonomia, né? Eu Uhum. tento falar para eles, olha, é uma decisão sua, se você não está preparado para tomar essa decisão, aí eu te apoio, te ajudo para a gente enxergar onde melhor, qual é o melhor caminho, mas você que vai decidir. Então, geralmente quando eu tenho gestores aí abaixo de mim, falando dos analistas, a gente ensina eles a eles tomarem indo tomando as decisões. Então, o que me deixa mais orgulhosa no mundo, como Mira mãe, né, ver meus Mira filhos lá tomando as decisões sozinho e crescendo, porque eu acredito muito que a gente decide 1 milhão de coisas por dia. Então, se eu tenho colaboradores que ficam o tempo inteiro me perguntando e não tem essa autonomia de decidir, eu não consigo também fazer o meu trabalho. E aí já é o meu olhar de execução que Uhum. puxa bastante isso. E fala, não, eu preciso de gente que saia decidindo, porque senão a gente não vai executar. Uma coisa está muito ligada à outra. Mas eu gosto de empoderá-los para que eles tomem as decisões e sejam autônomos. Agora, é interessante o que a Maju trouxe, né? Que é a questão da agenda. É a questão da agenda mesmo, que é tomada por cima ou por baixo? Ou é no geral? Quando você fala isso, Maju, que é importante que você está trazendo. Porque quando vocês dizem que tem que alinhar muitas coisas com ele, é acordado que dá para ter de autonomia? Esse tipo de conversa dá para ter com ele? O que você quer? Não, Não, eu acho alguns que fazem assim com a cabeça, uns fazem. Porque assim, cara, como é que você quer que eu te entregue? não, eu acho que é uma Que construção. que... Nem ele tem essa resposta, É, sabe? Tão clara. Nele tem É, essa clareza do que ele é, quer, é às isso. Bom, vezes. E aí eu acho é que como a Flávia falou, tem coisas que a gente acha que tem autonomia e a gente vai, e quando e vê, aí, põe o dedo volta. no suspiro e fala: não, 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 isso aqui você não tem autonomia para decidir. E tem coisas que são cobradas da gente e que a Uhum. gente acha, às vezes coisas até maiores, que a gente acha que precisa ali da bênção ou até da conversa, do tipo se vai ou não decidir. E ele fala: ué, mas isso aí você é que tem que decidir. Então, eu acho que é uma construção diária. Você tem que ter todos É. os dias, todos os dias não, mas todas as vezes vai ter que ter um alinhamento aí do que até onde você vai, até onde você não vai. É que vem os Fazer esse. comentários e ainda e precisa fazer, e o negócio não pode parar. Ainda Eu acho tem, que vem os adicionais, né? Os adicionais, exatamente. Entendi. A gente fala, eu acho que eu mostrei isso aqui na primeira aula do Lotus de controle, né? Do que está na nossa mão, do que está na mão do outro, né? E o quanto a gente tem essa sutileza de entender como eu olho. Se tudo que eu controlo, eu dependo do externo, né? É brincadeira, né? Como a sorte, é o destino, as outras pessoas, ou tudo eu me responsabilizo, né? As ações dependem da minha própria habilidade, da minha própria responsabilidade. Então é importante a gente ver em que momento a gente está na nossa zona do que eu controlo, do que eu consigo influenciar e do que eu realmente não dou conta. Aí eu posso até me preocupar, mas eu não dou conta. Aí eu preciso pedir ajuda ou eu não consigo fazer com que isso aconteça. Quando vocês pensam assim, vocês funcionam mais achando que é muito mais do externo ou do interno quando vocês trabalham? Isso é muito importante, vocês terem essa percepção clara, assim. O meu modus operandi de funcionar, eu estou sempre nessa responsabilização e entender que, cara, bate aqui, é comigo. Ou não. Tem coisas que eu preciso realmente, eu acredito muito que tá no outro. Como vocês veem isso? Acho que ela travou, né? eu acho que sim, que eu ia falar para você falar. Me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu também, agora sim. É. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque ficou Agora mudo? sim. Não tinha Tá bom, travado. tá bom. Vou falar um pouco de mim, assim. Já passei por muitas fases e eu tive uma fase que eu estava colocando muito mais no externo, no interno, né? Justamente por isso, né? Porque você vai, tenta, né? É assim, vai, tenta, né?
de novo, o cérebro fala, não, pera, né? Você tá gastando energia à toa. E agora eu tô justamente nesse momento, nesse contrário, assim, né? Tipo, puxando para mim e vendo, bom, você já conhece a brincadeira, você já conhece as regras, você já sabe como funciona, né? Então, o que você pode fazer diferente? Qual é a forma? Então, eu tô nesse momento de transição aqui, né? Puxando muito mais para mim e como que eu posso influenciar, como eu posso fazer, e de repente, né, para todo mundo aí chegar no mesmo resultado. Porque é muito difícil quando Com a gente menos acha que é sempre o sofrência. outro, né? Porque quando a gente coloca tudo no outro, a gente se frustra demais, porque o outro não está nem sabendo que você está esperando isso tudo dele. E tem coisas que a gente precisa dar conta, até de como lidar com isso. Até de como lidar com isso. E a gente vai oscilar, gente, porque isso depende muito do nosso momento também. Se a gente está mais sensibilizado ou vem de algumas outras situações, lógico que você vai estar mais para o externo, para o interno, mas o que eu oriento é sempre mais, olha para dentro, que é onde você consegue controlar. É onde você consegue. O máximo que tem é você conseguir influenciar mais uma camada. Mas tem coisas que a gente quer dar conta que não é da gente, que não vai dar. Então, controla o que é teu, que é mais fácil. E você tinha dito, eu esqueci exatamente a frase que você tinha usado lá atrás, mas eu falo assim, por que que isso desceu errado? Né? Tem algumas coisas que descem errado, e aí você fala, tá, mas por que que desceu, né? O que isso tá resgatando ali do fundo, né? Que isso tá enfatizando que de repente alguma coisa interna nossa que a gente não resolveu, e aí por isso que bate errado, né? Até porque Com certeza. o que bate errado em um não é o que vai bater errado na outra, né? Não. Então eu sempre reflito assim, putz, por que isso bateu errado em mim? Então, Exatamente. peraí, deixa eu entender aqui para nas próximas situações não deveriam me afetar dessa forma, né? Por que tá me afetando nesse nível? A gente precisa perceber por quê. Aí, quando eu falo da autogestão, e o tempo todo no nosso autoconhecimento, por que que afetou desse jeito? Por que que isso me tirou do prumo? Alguma coisa eu não estou fazendo da melhor forma, então eu tenho que recuar. E aí é o saber recuar. Tem que saber recuar. Porque senão vai ter relações difíceis, reuniões difíceis, brigas, entendimento errado, frustração. Aí você escuta o que você acha que é o certo e, na verdade, a pessoa quis dizer outra coisa, mas você já estava completamente fechada para aquele tipo de discussão. Eu brinco, tem dias que não é para fazer reunião, gente. Tem dias que você olha, vou conversar com fulano. Não converse. Isso não tem a ver com falar sobre ele, fala sobre você. Volta, cara. Volta, vai almoçar. Volta de tarde. Vou responder aquele e-mail. Não responde. Volta, reescreve, põe no Copilot. Faz qualquer outra coisa, gente. Mas respira para ver se precisa desse lado e se a gente não está indo demais para o externo e esquecendo de dar uma olhadinha de onde aquilo afetou a gente. E isso atrapalha muito a autonomia. Que isso dá insegurança. Isso atrapalha a confiança. Isso atrapalha as relações que a gente tem. E a gente precisa ver. É gente, é o que eu falo, a gente está falando negócio é feito de gente. Então a gente precisa entender dessas sutilezas, né? De lidar com como que a gente lida com as diferenças que a gente tem. A Maju falou isso hoje, no começo, e eu usei muito isso. Cara, eu falei coisas, eu fazia coisas lá atrás, Catarina também, que caramba, cara, eu não vou repetir isso nunca mais na minha vida. A gente levou um tempo a aprender isso. E o quanto a gente afetou positivamente, mas a gente deve ter afetado muita gente ruim também, de forma ruim. Eu tenho certeza que eu afetei algumas pessoas que eu não tenho nem ideia de coisas que eu não estava bem e falei e fiz e que hoje eu posso ter consciência. Então, o tempo inteiro estar ligado nisso é muito importante, gente, para liderar. Muito importante. E até para lidar com o chefe de vocês. Porque eu tenho certeza que ele tem mais qualidade que defeito, hein? Não tem, não? Eu acho. Eu acho que tem. O ponto é que a gente foca muito só no que falta, né? É uma coisa horrorosa que a gente faz. É só no que está faltando. É só no que ele não consegue responder do que a gente queria, né? Não, mas a gente elogia, vai.
Eu vou dizer Elogia? pelas minhas conversas Que bom. aí com, É com algumas importante. das meninas, a gente sempre traz um ponto bom dele, mas também fala alguns pontos a melhorar. Nem sempre. Mas a gente precisa entender como funciona. Se vocês se Ah, conhecerem isso cada sim, vez melhor para lidar com essas diferenças. sim. Tem que lidar com essa diferença. Não vai ter jeito. Então, como que eu faço para ter uma excelente relação com ele? Entre vocês, eu tenho certeza que deve ter alguns arranca-rabo de vez em quando, ou com os outros diretores. Tem, é o dia a dia, gente. A coisa desce torta, mas por que que a gente não pode conversar e dar 2 passos atrás para não perder essa confiança, não perder esse trabalho que a gente está construindo juntos, né? Mas aí é o tempo inteiro esse olhar, cara, onde eu estou botando a minha força? Tá para dentro ou tá para fora? Para, respira e volta. A gente colocou para vocês no chat um- uma tabelinha, não sei se vocês conseguem salvar. Queria muito ouvir vocês. A gente já vem conversando sobre isso, mas era importante assim vocês listarem, até para vocês se darem conta. Lista aí 3 situações desafiadoras hoje, reais, gente, que vocês estão vivenciando como líder. E aonde está a responsabilidade para resolver isso? Se você fosse botar em percentuais, para eu resolver esse problema, quanto está na minha mão, quanto está na mão da organização, de outros, ou em fatores externos que estão me afetando? Conseguem preencher? Ficou claro? Eu quero ver muito esse percentual de quando você coloca, quero 3 situações que eu estou vivendo agora. Onde está essa a minha responsabilidade sobre isso e a minha autonomia de conseguir resolver isso? Viram, meninas? Quem conseguiu? Puder, algumas darem uns exemplos, assim, onde está mais? Quando a gente olha o percentual, está na mão de quem para resolver a situação? Quem pode partilhar? O meu tá 50% na minha mão. Está 50 na sua? É, Então, mas aí tem 50 dividido pelo externo e pela organização, ou também está 50-50, que é importante ver não, também. os outros eu acho que está dividido entre outros e externos. Tá. Mas 50% está na sua mão. De todos, você botou só um exemplo ou fez vários, os 3 exemplinhos? Eu fiz 4 exemplos. Nossa. E o que que dá para aumentar esse percentual? Para ficar na minha mão? Para resolver. Para Será resolver? que 50% é sua responsabilidade total também, ou você precisa também de ajuda para resolver algum desses casos? E aí o quanto Não, eu a preciso de ajuda para resolver alguns casos, sim. Então, e aí você está botando o quê? 25 a 25? Só 25 vai resolver? Esse é o ponto, entende? É. O quanto Uhum. a gente precisa para alcançar, o que que eu faço para mover isso? Sim. Renata? Eu coloquei, assim, acho que a gente tem marca, né? Então acaba sendo situação problemática que a gente acaba tendo. Uhum. Eu coloquei entre 30% e 40% da minha responsabilidade, porque eu não vou fazer. Mas eu tô ali pentelhando as pessoas porque ainda não vejo que elas conseguem pensar por si própria para algumas coisas. Uhum. Então, ou deixam um problema, e acho que esse é um pouco a gente. Não sei se é só o liderar pelo exemplo, e uma parte acho que sim, mas eu acho que também tem uma comodidade ali atrelada do tipo, deixa, as coisas vão fluindo e depois vira um problema. Então, às vezes, me coloco mais na responsabilidade para fazer a roda, para empurrar um carro do que só falar. Mas você mudaria quando você olha agora, olhando 30% a 40%, você acha que deveria aumentar para você conseguir resolver ou não? Tem coisas que você está botando aí que não, realmente, eu não vou dar conta, mas como que você impulsiona para o Não, externo e para que a eu não empresa? consigo, né? Muitas vezes são outras áreas, são outros fatores. Eu preciso que eles realmente tenham a responsabilidade e tenham ali a ação. Então, eu acho que ela deveria ser menos para algumas coisas.
Entendi. Pensando que a gente está falando de super tático, de super, tipo, presente, então cada vez mais ter as pessoas que estão embaixo de mim mais empoderadas para fazer e eu não precisar trazer alguns tipos de questionamentos e eu vou trazer outros. Uhum. Aí eu acho que a tendência, o que eu gostaria que para pelo menos esse tipo fosse um pouco menor. Você queria diminuir. O ponto é que às vezes você vai ter que aumentar o seu para que o outro possa fazer. Sim. Você se dá conta disso? É isso, Porque assim, eles deveriam fazer. Quem quer o resultado? Quem precisa dele? É e você. por isso que eu coloco, por isso que eu falo, eu coloquei uns 40% aqui nessa. Falei, porque é isso, eu vou olhar e eu vou cobrar e eu vou falar aqui e vou pentelhar as pessoas para acontecer. Eu gostaria que elas tivessem esse senso de responsabilidade no futuro. Então, por isso que eu acho que fazer é importante agora. Sim. Quem mais colocou que queria partilhar? Foi difícil colocar? Foi difícil ver que de repente não está tão no controle interno e está botando muito para fora? E está esperando? E aí, será que o externo sabe que você está esperando? A maioria de vocês colocou mais para fora, ficou nesse 30, 40, 50? Só para eu entender. Pode ser um modus operandi de vocês também. Eu tinha colocado mais para mim, assim, porque eu acho que mesmo que tenham ações que não são minhas, e aí algumas experiências recentes, eu acho que na hora que você estabelece uma rotina, as pessoas entendem a regra do jogo, você faz o motor girar, né? Então, às vezes a mecânica que a gente está usando não é efetiva, né? Então, o que você tem que mudar e mexer de mecânica para a mecânica ser efetiva? Então, eu tinha colocado mais para mim nesse sentido. Você disse que está no momento mais do controle interno, né? Que você está se responsabilizando mais. Então, Sim. Você veja no exemplo. Maju ia falar. Não, eu ia falar que o meu, realmente, dos problemas que estão na minha mente agora, realmente o percentual está maior para outros do que interno, porque é algo, talvez, acho que bem muito relacionado à minha área, que você não faz sozinho, né? Então, é da natureza do meu escopo de função. Isso. Mais algum ponto? Deixa eu botar aqui. O que é? Eu gosto muito dessa frase aqui, que entre o que acontece como eu reajo, existe um espaço. E nesse espaço que mora a minha liberdade de escolha e o meu poder de liderança. E aí a gente fala muito desse triângulo aqui. Não sei se vocês já ouviram. Já viram ele? Vocês conhecem? Tem, não? Não. Não. Que se fala-se desse dilema da autonomia, do que é autonomia. Autonomia a gente precisa dessa capacidade, dessa liberdade que a gente tem como pessoa e equipe tomar decisões, mas sem o accountability e o empoderamento, a gente não consegue que isso aconteça. Então, se eu não me responsabilizo pelas ações, das decisões, dos resultados, porque tem a autonomia, é o que você está falando, tem um ônus e um bônus. Então, se eu não me responsabilizo, que a autonomia é essa. E se eu também não tenho empoderamento para fazer, é um pouco que vocês estão trazendo. Tem horas que eu sei, tem horas que eu não sei o que eu faço. Então, como é que eu sei se eu tenho recurso, se eu tenho suporte, se eu tenho a confiança, se eu sei necessariamente o que eu preciso? Então, quando a gente fala de autonomia, a gente precisa sempre estar lembrando assim, tá, eu tenho responsabilidade para isso? Eu me empodero de ter todos os insumos que eu preciso para ter essa autonomia? E às vezes a gente não esquece muito essa base da responsabilidade e do empoderamento, principalmente na equipe. A equipe adora pedir autonomia, mas quando o negócio aperta, que é a responsabilização, o negócio sai meio que, não me dei conta que eu precisava desse lado. Não, precisa. Para ter autonomia, meu amigo, você precisa se responsabilizar das consequências dessas escolhas que a gente vai fazer por ter autonomia, por estar... Vamos embora, eu vou seguir esse caminho e eu vou me responsabilizar por ele. Agora, você pegou todos os insumos para isso? Todas as informações, todos os recursos, todos os apoios? Isso é muito importante. E mesmo para vocês, quando vocês estão pedindo autonomia para cima, vocês estão se responsabilizando e se empoderando para tudo o que vocês estão fazendo? Ou não?
Esse é um momento que eu acho que é de reflexão mesmo que a gente precisa. Isso é para digerir um pouco do que é autonomia nesse cenário que vocês estão trazendo até hoje, discutindo aqui, né? Tem horas que eu acho que eu posso ir, tem horas eu acho que eu não posso ir. Nas que você foi e acertou, deu mais certo que você estava se responsabilizando e tinha mais todo empoderamento para fazer, nas onde você errou, você acha que você estava sem a responsabilidade total e aí tomou um puxão de orelha porque, cara, você sabe das consequências que isso vai dar? Essa engrenagem funciona quando vocês estão pedindo autonomia e quando o time pede autonomia para vocês? Vocês conseguem navegar sobre esse triângulo? Acho que dá para fazer funcionar, sabe? Naturalmente ele não vai funcionar. Acho que você tem que Não, forçar você falou algumas tudo. coisas, mas dá para fazer funcionar. Ainda mais se a gente consegue blindar o time, né? Na hora que eles não têm visibilidade de algumas coisas, você consegue ir dando corda, tocando coisas em paralelo e tem formas de chegar. Mas não é algo natural, é algo que a gente tem que esforçar e achar a forma correta. E o quanto vocês estão se preparando para isso? Quanto no tempo de vocês, quando vocês estão lá estressadas, né? Vamos lá, eu vou parar, deixa eu ver como eu estou liderando, deixa eu ver minha autogestão, deixa eu ver minha autonomia, como é que eu estou. Quanto isso está impactando o dia a dia de vocês? Não dá tempo de planejar, né? Não dá Não. tempo Isso para a parar. gente pensa de vez em quando, no café, indo para casa. Essa noite eu falei para Rê, eu falei, eu tive um sonho bizarro no sonho, né? Você começa, a sua mente vai te dando umas trabalhar, né? respostas, assim, a trabalhar. Mas é Meio interessante, isso. olha só, o sonho diz muito, né, gente? No Sim. happy hour. É ali que a gente vai Ela falando. sonhou que eu tava burnoutando quase. Olha aí. Fiquei Jura? com medo, achei que podia ser uma mensagem subliminar ali, ó. Ou tô prestando atenção. Ou será que está um estresse mesmo? Da gente ter essa leitura, a gente está brincando, né? Mas como que a gente está? Quando a gente fala dessa accountability, desse empoderamento que eu tenho, dessa autonomia, o quanto isso está... Porque sem isso aqui é difícil liderar, gente. É difícil. Eu falei já desde o começo para vocês, liderar não é fácil. Liderar, para mim, é um processo de consistência. E é um processo de dia a dia, gente. Ninguém acorda líder assim. Eu falo assim, quando vocês viraram líder? Vocês têm esse marco, essa data? Nossa, me tornei uma líder e sou uma excelente líder. Vocês têm esse marco na cabeça? Eu Olha, tenho quando eu era no pequena, papel, assim, Não, sabe? jogava basquete. Não. E tem assim, depende, líder de quê? Quando eu era menor, vai, quando eu era Bonitinho. pequena e adolescente, eu joguei basquete 6, 7 anos. E não sou alta, tá? Então eu tive que encerrar minha carreira muito logo. E no começo foi muito assim, eu jogava e tudo, e aos poucos eu me tornei a capitã do time. E foi a primeira vez que eu vi o meu espírito de liderança, como era forte, de motivar o time. Motivar, organizar. E depois eu passei anos, fui para a faculdade, e aí eu sempre tive uma presença de liderança em algum lugar na minha vida. Como eu fui presidente de diretório acadêmico, representava os alunos, já fui representante de turma. Então, quando comecei a trabalhar, eu fiquei me questionando se eu ia ser uma boa líder no trabalho, que é muito diferente. Em cada jornada de liderança que eu tive, eram pessoas diferentes, eram motivações diferentes. E isso é bem bacana, e vendo, e eu vejo isso também para os meus filhos, assim, às vezes eu fico olhando, será que ele vai ser um bom líder? Deixa eu ver se ele tem espírito de liderança. Você acaba se questionando, olhando e olhando as pessoas. Então, quando eu fui para o trabalho, demorou muito até para eu ter gestão de pessoas. E aí eu ficava pensando, será que as pessoas não apostam que eu vou ser uma boa líder, por isso que eu não me dão um cargo de gestão?
eu me questionava. E depois que eu virei líder, eu comecei a entender os desafios, meandros, que eram diferentes, mas eu usava muito das minhas experiências anteriores para me empoderar. Uhum. Luciano. A Kate trouxe, né, uma questão pessoal e né, quando você perguntou, me veio uma questão pessoal, eu falei, não, né, vamos trazer mais para a organização, tal. Mas eu acho que é um pouco por aí, assim, no meu caso, é meio bizarro, mas assim, eu tinha mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos, quando meu pai faleceu. E minha mãe entrou numa depressão profunda, e eu tive que ser a líder da minha casa, mesmo muito pequena. Então, emocionalmente, eu virei adulta ali com 5 anos, né? E minha mãe, ela sempre muito assim, ai, não vai dar certo, não, e eu falava, não, vai dar, não, tem um caminho, não, olha aqui. E aí eu aprendi a ser dura, assim, né? E aí, quando você tem que ser mãe da sua própria mãe muito nova, é difícil. Então, para mim, foi essa primeira grande experiência. E aí, exemplo, né? Minha mãe tem dificuldade de leitura, ela não lê super bem. Então, eu me lembro, assim, com 8 anos, lendo o contrato de banco de financiamento, lendo, ai, tá faltando isso aqui, vamos incluir. Minha mãe dava os cheques, ela falava, preenche para mim, que sua letra é mais bonita. Então, eu preenchi os cheques, minha mãe assinava. Então, assim, tive que crescer muito nesse sentido, né? Financeiramente, óbvio, minha mãe contribuía tal, mas mentalmente, né? Essa parte de segurar a barra, tive que segurar a barra muito cedo, e eu acho que isso diz muito do que eu sou hoje, assim, né? De coragem, de enfrentar desafio, só que ao mesmo tempo você vai crescendo, você vai se distanciando. E é por isso que eu falei que eu tô nesse processo interno, né? Segunda maternidade, enfim, de às vezes duvidar da minha capacidade e falar, não, peraí, vamos resgatar lá, cadê aquela menina de 4, 5 anos, né, já passou por coisas muito mais difíceis, então vamos voltar lá atrás, né, qual foi os caminhos que, né, você achou, pensar um pouco fora da caixa. Então eu tô nesse momento de voltar um pouco e pegar um pouco dessas fortalezas. Que lindo que você está trazendo, Lu. Eu te agradeço abrir sempre isso, porque não se separa o pessoal do profissional. A líder que você é hoje, ela foi desenhada por essa menina de 5 anos de idade, que precisou assumir a liderança de processos, de coisas que não sabia nem o que fazer. E liderar é isso. A gente assume situações e várias coisas e às vezes a gente não sabe. E o ponto é que o líder não consegue assumir que ele não sabe. Quando a gente aprende que vulnerabilidade é o maior poder que você tem de coragem e fortaleza, em vez de achar que é fraqueza. Então, você partilhar isso, agora você sabe que de repente a mão pode ter sido mais pesada por muito tempo, porque você teve que dar conta de muita coisa. Então, de repente, a falta de paciência que você tem para pessoas que não têm tanta agilidade para algumas coisas como você, aí você não vê a beleza. Por quê? É a forma como você foi, né, moldada a resolver. Mas é isso, liderança é consistência. É todo dia uma atitude, é todo dia um aprendizado. É todo dia, são pequenos gestos. Você não vira líder da noite para o dia, você veio construindo isso desde pequeno. Desde pequeno. E quando a gente lidera mesmo, a gente precisa se preocupar com as pequenas coisas, que é onde mais impacta. Vocês começaram hoje essa conversa aqui falando de como a Catarina impactou ex-funcionários ou pessoas que ela está, a Maju foi trabalhar com outras pessoas. Olha o impacto que a gente faz. Mas são pequenas atitudes. O que é que eu brinco? É o bom dia, tudo bem? Como você está? É querer ouvir o como você está. Não é eu falar, tá tudo bem como você está, e virar de costas e estar andando no corredor, sem ouvir a pessoa, sem olhar no olho dessa pessoa. Isso faz você ser considerado um bom líder. Quando as pessoas começam a sentir que você está ali, que você quer estar ali, que você é consistente, que você hoje puxou a orelha, mas amanhã você está lá dando apoio, que você celebra as coisas com o time, que você mostra que você é vulnerável para esse time, que você pede ajuda. Então, é essa consistência que precisa. Que é a mesma coisa que para mim do amor. Quando a gente fala, quando você começou a amar o seu companheiro, companheira, seu filho, assim, cara, isso é uma construção, gente. Você não.
eu amei hoje. Não, é o bom dia, é o carinho, é o cuidado das coisas. Então a gente precisa entender como a gente funciona. E eu volto sempre no começo dessa conversa de hoje, da autogestão e do autocuidado. Vocês precisam ter isso. Vocês precisam ter esse cuidado. Então, e da gente acolher e da gente entender de onde a gente veio o tempo todo, gente. Porque isso que fez vocês chegarem aqui. E aí, é lógico que a gente tem nossa síndrome da impostora. Eu, em alguma dessas sessões na frente, eu vou trazer os perfis. Não sei se vocês já ouviram sobre os perfis das impostoras. Vocês vão se identificar com vários, porque tem perfis diferentes. A gente vai conviver com ela. A gente só precisa conviver da melhor forma possível. Quando ela chega, como é que a gente faz para a gente segurar e anular de alguma forma e não deixar aquilo contaminar? Que é isso que atrapalha a nossa autogestão e a nossa autoliderança. E aí não dá para, quando a gente não está bem, ter autonomia e pedir mais responsabilidade ou ter empoderamento. Esse triângulo não vai entrar. Esse triângulo não vai funcionar. E aí a gente vai botar no outro a culpa, né? É o meu chefe, é que ele não gosta de mim, é que isso não dá certo, e aí a gente começa, e na verdade está tudo dentro da gente. As respostas estão dentro da gente, acho que eu já falei isso para vocês e eu gosto de falar. A gente tem que só aprender a fazer as boas perguntas, porque a gente sabe no fundo, está tudo aqui dentro. O problema é que a gente às vezes esquece o quão bom a gente é, que é o que eu falo, a gente tem que potencializar o que a gente tem de melhor e parar de olhar o que falta. Isso para a autogestão e para a liderança é importantíssimo. Dias difíceis, a gente vai ter quase todos os dias, são dias difíceis para a gente trabalhar. Mas como é que a gente lida da melhor forma possível? Lua, você levantou aí o braço. Não, é que, assim, para mim, pessoalmente, essa é a parte mais difícil, assim, mais difícil. Né, nessa minha trajetória, sempre a régua foi muito alta, né? Então, apesar disso, minha mãe tem uma régua muito alta e era, né, você tirou 9,5 porque você não tirou 10, né? Você só estuda, você só... Então, a régua realmente era sempre muito alta, né? E o que fez a minha régua ser muito alta. Isso, para mim, em gestão é muito difícil, porque eu vou no que está faltando. Eu vou automaticamente no que está faltando. E o nosso líder também vai no que está faltando. Também endossa, né? Então já tem eu lá atrás, né? Automaticamente você replica isso para a sua liderança e tem mais alguém que endossa, assim. Então, esse para mim é muito difícil, assim. É um exercício quase diário. Até às vezes eu não consigo. Como eu vou verbalizar, sabe? Como eu vou levar, porque às vezes eu realmente não acho que tá muito bom. E aí eu falo, eu sou muito transparente, eu falo, mas como que eu falo isso? Enfim, Por isso que o Fernando tá agora sofrido. É importante você falar, é bom para quem? Para você ou para o resultado da companhia? Porque às vezes a gente está buscando uma perfeição que nem o nosso líder está esperando. Sim. Essa cobrança que leva a gente para um lugar do adoecer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem coisas, às vezes, o que ele espera que você entregue? Isso tem que estar muito bem acordado, porque às vezes, eu não sei se ele é do ótimo inimigo do bom, não sei quais são as frases que ele usa, até é bom vocês trazerem aqui para a gente, eu vou conhecer a cultura cada vez mais, mas... Eu usaria a frase, nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Depende, às vezes não. Às vezes, ele já trouxe também frases do tipo, a gente quer fazer o melhor, mas a gente precisa começar, sabe? Então, eu acho que a Renata é muito mixed de feelings. Para mim e para a Renata, não. Nunca... Ele já falou algumas vezes, tá? Sobre processos na inovação, alguma coisa. Não, aí vocês ficam querendo perseguir o melhor, mas não começa. Vocês têm que começar e depois vai melhorando. Então, eu acho que tudo é muito situacional. Só que o que eu acho que é mais importante é, assim, tem as escolas, né? Então, por exemplo, a Lu, assim como eu, as mães vieram de uma escola muito semelhante. E eu acho que a mãe da Lu também enfrentou uma situação muito parecida com a minha mãe. Então, de subir a régua, de exigência. O nosso líder tem um pai assim, que também nunca é suficiente. Que está aí dentro, né? Que vocês convivem, né? Exatamente. E aí
E assim, a gente não pode deixar de ignorar que a educação e o que a gente escuta em casa é o que nos molda muita parte, né? Então, quando eu vejo, muitas das vezes que eu vejo que do nosso líder, só algumas frases assim que eu escuto, eu tenho certeza que veio da casa dele, veio de onde ele veio, porque é onde eu escuto também internamente essas frases. Para mim, existe a cobrança, e aí eu vejo a escola muito parecida ali dos pais, sabe? Vocês Porque estão dando também era uma exemplo. geração. É uma geração, tem que ver isso, é uma mesma geração. E provavelmente o que mais incomoda o que ele faz em vocês, provavelmente vocês estão fazendo igual. Observem, Sim. O observem. meu colaborador fala muito. Ele falou esse negócio que pegou ele fala que ecoa nele até hoje, e era muito como eu liderava ali no começo da minha gestão de carreira, na carreira de gestão, era isso, eu setava a régua lá em cima e ficava lá, assim, não, não tá bom, não tá perfeito, não tá isso. E assim, demorou muito, ainda demora. Eu olho coisas assim que eu fico, Senhor, eu preciso fazer isso melhor, porque está muito feio, está muito ruim, está muito pobre, está muito mal escrito. Aí, às vezes, eu escrevo lá, tem hora que eu olho assim, poxa, mas não vai dar tempo. Aí eu mato a Catarina, perfeccionista lá, que fica pedindo para fazer melhor, eu pego, boto ela dentro da caixa e fica encalada que não vai dar tempo, eu vou ter que fazer, porque senão ou eu surto, ou eu burnout, ou eu Não não pode. consigo dar conta de outras coisas. É. Mas é difícil. Eu confesso que para mim essa é uma das coisas mais difíceis que eu tenho que lidar comigo, com o meu eu, Catarina. Do Sim. tipo, eu vou pegar isso aqui e vou fazer, porque do jeito que tá, não tá prestando. Mas você tem que aceitar e tem que ensinar as criaturas a fazer melhor. Acho que temos um time de perfeccionistas. O que às vezes é muito difícil. Mas eu já vi, assim, às vezes eu faço comentário para a equipe, eles vão fazendo. Falei, não, é um Não tô comentário. ouvindo. Tá ouvindo? Vai, tô ouvindo. Falei que Agora travou, mas voltou. somos um time de perfeccionistas aqui. Acho que todo mundo, a gente tem a régua muito alta, e mesmo assim, acho que o que é frustrante mesmo com a nossa régua alta, ela nunca é suficiente. Engraçado. Eu vejo essa questão da régua alta, assim, eu concordo, né? Nunca é suficiente. As mensagens são bem sinceras, né? Mas geralmente comigo ressoa o contrário. Quanto mais inatingível, mais eu corro para outro lado. Porque eu falo assim, Interessante. porque eu falo assim, vamos combinar, não vai estar suficiente? Então eu relaxo mais, sabe? Porque eu não vou me colocar uma dose que é do outro, né? Porque eu não estou aqui para atender a sua expectativa, eu estou aqui para atender a minha, né? Então, e eu não vou fazer isso com a minha equipe. Também, a minha equipe pode falar o contrário, que algumas pessoas podem falar que eu tenho a régua alta, outros podem falar que eu tenho a régua baixa. Mas a partir do momento que a pessoa estabelece uma relação onde eu nunca vou alcançar, eu falei, então, ótimo. Não corra atrás do rabo, é isso que eu quero dizer, sabe? Porque eu não. Sim. Sim. Vai me Sim. doer, vai me machucar no final. Importante isso que estão trazendo. A gente vai ter que puxar, a gente vai permear muito essa conversa de hoje nos outros módulos, tá? Que eu acho que é importante, porque isso pode estar dando uma sobrecarga para vocês e um estresse muito grande. Dessa forma como vocês estão liderando e como vocês estão numa exigência muito forte com vocês. Que pode, e eu acho que dá para compensar. A Maju trouxe uma forma dela ver, né? Não é o outro, sou eu. E eu concordo, sabe? Mas depois de muito tempo, né, Maju? Porque a gente vive muito tempo para o outro. Eu preciso entregar para o outro, eu preciso fazer, porque se eu não fizer isso, eu não sou promovida, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou lá, lá, lá. Gente, quando a gente para com isso e foca no que tem que ser, as coisas vão acontecer. Mas é o que eu falo sempre, tem que cuidar de vocês primeiro. Preciso cuidar de vocês primeiro nesse sentido, não tem jeito. Vocês precisam cuidar e ver onde é o limite, onde dói, aonde não dá. Esse limite precisa dar. E isso vai além de Miralles, vai além de qualquer organização, gente. Isso é para vocês e por vocês. Vocês não podem esquecer disso. Não podem. E é um exercício diário. Por isso que eu falo, liderança é essa consistência, porque é um exercício diário que vocês precisam ter. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá.
Estou botando aqui dessa coisa da inércia e da culpa do outro, né? Porque é quando você não tem autonomia e responsabilidade, mas a gente tem que permear um pouquinho sobre isso. Esse material vocês estão recebendo, né? A Dai fala que ela entrega tudo isso para vocês, não entrega? Ela mandou ou não? Ela sobe na plataforma. Ela Ótimo. sobe lá, é. Então, vocês têm isso. Eu queria deixar 2 frases aqui, essa principalmente. O que seu time precisa ouvir de forma clara e cuidadosa que você ainda não disse. Queria que vocês refletissem sobre isso, porque dessa autogestão te ajuda muito. E tem coisas que a gente não fala para o time e está esperando um resultado diferente. Não vai ver. Mas não esqueça a palavra cuidadosa que está aqui. Mas que coisas que a gente não está dizendo ainda para o time? Eu acho que precisa ser dito, gente. Vocês precisam falar muitas coisas ainda para esse time entender o quanto às vezes está pesado para vocês também. Eu estou vendo que o volume aí é grande, não é de brincadeira, não. E aí, como a gente falou o tempo todo, a nossa responsabilidade pelo que a gente entrega. A autogestão é isso, eu tenho que me responsabilizar. Eu querer coisas e eu tenho que me responsabilizar por elas. Tá? Eu sempre tento respeitar o horário, gente. Então, eu pulei algumas coisas, mas do material, falando muito de autonomia. Eu queria ouvir vocês antes da gente ir. E tem um QR Code aqui para vocês preencherem, mas acho que a Dai também manda para vocês depois nesse grupo, não manda? Sim. Como vocês estão saindo? Como é que foi falar um pouco disso hoje? Faz sentido, não faz? Como é que vocês estão saindo disso aqui? Quero ver vocês. Começar então, que eu acho que foi a que menos falou aqui. Eu tenho um pensamento, quando a gente faz avaliação de perfil, né, eu tenho um pensamento mais lento, então eu preciso internalizar, digerir para depois falar. Então acho que isso é o que às vezes acaba causando fala, nossa, mas ela é lenta, né? Vai reagir só depois. Mas é o meu Posso te pensamento. corrigir? Posso te corrigir, Flávia? Não Pode. fale isso. Não fale que você é lenta. É o processamento das informações como você faz. Exato. Isso não é ser lento. Você precisa desse tempo Sim. para você conseguir processar. Eu sou um perfil impulsivo. Eu não penso. Tem vezes que eu falo, eu deveria estar pensando. Aí, já não estou pensando. Não fale que você é lenta, hein? Não acho que eu sou lento. Eu falo que o meu pensamento ele é reflexivo. Mas quem não é, vai achar que sou lento, mas tudo bem. Cada um tem que se conhecer. Mas eu saio reflexiva. Não achamos, Flá. Ai, bom. Não, nem um pouco. Isso é importante. As minhas parceiras. Obrigada. Ninguém gente. te acha E lenta. ela ainda dá exemplo. Tranquila. Eu peço exemplos, né? E dá também. Acho que retoma muita coisa. Quando fala do locus externo e interno, eu tenho a síndrome do cachorro vira-lata. Eu acho que sempre o problema é meu. Sempre. Eu nunca faço o externo. E acho que isso até é ruim às vezes, né? Você fala, nossa, mas será que não tem? Então, primeiro eu vou achar que eu errei. Assim, o meu time precisa fazer alguma coisa. Depois, quando você vai investigando, vai entendendo, você fala, não, isso aqui não é, isso daqui é, e trago e vou fazer executar. Então, eu tenho muito disso. E pensar muito, assim, quando a gente discutiu, olhando o meu time, sabe? São atitudes assim que eu posso sim ajudar. E talvez se tiver mais clareza, acho que eu seguro muito o que vem do Bruno. Eu não trago isso para o time, porque eu acho que é uma carga muito pesada, mesmo porque eu acho que é uma instabilidade muito grande. Uma hora você está no caminho, você está super bem, na outra você fica quieta que essa não é a hora de falar, entendeu? E aí, então, eu seguro. Falei, vamos ver como que eu traduzo isso para o time, mas talvez deixar de forma cuidadosa como é a cabeça dele, acho que ajuda. Vai ajudar o time a me ajudar. Né? Não preciso segurar tanto. Acho que para mim fica essa mensagem. Muito. Maravilha. O que mais, meninas? Já entraram no dia a dia? Ainda estão aqui comigo? Como vocês estão saindo? Bom, posso falar. Eu acho que reforçando algumas coisas, né, que eu venho falando, de voltar mais para o interno, o que eu posso fazer, enfim, né, nessa.
acho que não tem como, né? É um time que a gente fala desse reconhecimento, né? Então, como a gente pode trocar mais, ajudar, enfim. Mas, e aí, acho que agora o fechamento, né? Essa questão da régua alta, né? Então, como a gente consegue trabalhar melhor isso para o dia a dia não ficar tão pesado, né? Não ficar mais pesado do que já é. Entender se essa régua tem que estar alta 100% do tempo, porque aí realmente é muito difícil de mantê-la 100% do tempo alta. Porque aí você não está na régua do 100, você já está no 150, 200. E aí o 100 não é bom. E, na verdade, por que o 100 não é bom? Então, ter esse cuidado, gente. Porque esse é o cuidado para cuidar de vocês. Vocês se cobram demais. É que a régua alta com uma falta, às vezes, de controle. Boa, Renata. E acho que a dificuldade é essa. Numa empresa que está se profissionalizando, as áreas não se profissionalizam na mesma velocidade. Não. E assim, eu e a Lu, a gente fala isso desde quando a gente entrou, né? Que a régua do marketing sempre foi muito alta. E a gente via pessoas com a régua ali, né? No chinelo, meu, não trazia nada. E tava tipo, ok, vai. Mas é isso, a gente ainda depende de muitas áreas. E como fazer essa mudança ou fomentar, acelerar essa mudança também nos outros para que diminua um pouco a carga. Talvez. Acho que tem um lado psicológico a ser trabalhado ali de controle. Tem, com certeza. Eu sempre tenho um lembrete o tempo inteiro. Acho que depois de uns 10 anos para cá, para mim, a minha frase predileta é assim: a expectativa é a mãe da frustração. Então, assim, quando a gente tem a régua alta, a gente espera muito. E vira e mexe, eu preciso me lembrar disso, Catarina, a expectativa é a mãe da frustração. Porque senão a gente sai frustrado todos os dias. E eu acho que muito parte das minhas frustrações vem em torno das minhas expectativas, seja ela na vida pessoal ou profissional. Total. Então, é algo que realmente é um trabalho diário. E eu me esqueço às vezes. Esqueço e aí eu tenho que ficar me lembrando. Não espere muito. Faça muito, mas não espere muito. Porque eu trabalho com muitas pessoas. Acho que minha área é uma área totalmente independente das outras para que as coisas aconteçam. Então, coordenar essas expectativas, coordenar também as pessoas, dá trabalho, é cansativo. E às vezes as pessoas não sabem nem qual é a sua expectativa, Catarina. Trazer clareza nas expectativas. Esses sobretudo. Acordos, o que é acordado assim não sai caro. A gente precisa ter as coisas muito claras, porque senão você vai estar numa expectativa, está vibrando numa coisa e a pessoa está em outra. E vocês frustradas é muito ruim, porque a gente leva já para o eu não dou conta, eu não sei fazer, a gente vai para o negativo. Então a gente se coloca num lugar muito ruim. O que eu poderia ter feito diferente? Aí começa. E aí não sai da culpa. Eu acho que tem um elemento feminino aqui, porque assim, essa questão de a régua é alta, né, atender a expectativa, eu sempre pergunto, mas né, por que, de quem, né? Porque quando a gente vê uma liderança masculina, eles não estão nem aí que a régua do outro é alta. Tipo, a minha régua é alta. Eu ia dizer, a gente fala assim, precisa a régua do outro é entrevistar alta, os homens, né, para entender as dores deles, para entender o match, né? Vocês estão certíssimos, por isso que eu falo sempre, não esqueça os outros diretores pares de vocês, como eles estão funcionando, como é que eles estão, porque impacta, a área deles impacta na de vocês e esse funcionamento. Mas é isso, tem que parar. A mulher, essa coisa, foi criada, N contexto que a gente já sabe. Agora a gente se desconstruir também um pouco disso. Não dá, não precisa. Chega, vamos para a próxima. Então a gente não pode se cobrar tanto, e porque eu acho que vocês celebram um pouco. Vocês falam um pouco das conquistas de vocês, das coisas boas que vocês fazem. É sempre do que está faltando. A gente precisa celebrar mais. Entender o papel de cada uma de vocês para o trabalho da Miralis, para a estratégia dela. E, sem querer passar pano para o Bruno, mas assim, compreendam mais também a forma dele, porque eu acho que a gente bate muito, nossa, assim, e exige demais, e às vezes ele não vai conseguir dar. Então, como que a gente vai tirar o melhor que ele pode? É Bruno, né? O senhor?
Vamos tirar o melhor que ele pode. Exigir uma mudança radical, cara, é com o tempo que ele vai. Essa empresa crescendo, ele vai profissionalizar mais, ele vai melhorar, lá, mas tem um pai ali, tem muita coisa, né, gente? Então, vamos também amenizar um pouquinho essa relação, porque vai facilitar para vocês. Que realmente é difícil lidar, não é fácil, não. E eu falei para vocês que na primeira conversa, eu aprendi mais com os meus chefes mais difíceis. Os mais duros, mais difíceis, que eu falei, cara, eu mudei a minha forma, porque aí eu fui me fortalecer para poder lidar. E eu hoje tenho, assim, lógico, tempo de planeta diferente, mas eu olho para trás e falo, cara, como eu aprendi com essas frasezinhas, com essas, né, colocaçõezinhas, com essas coisas que eu falo, cara, tá falando dele ou de mim? E às vezes fala muito mais dele do que de vocês. Tá? Quero passar, quero respeitar o horário. Para mim sempre é um prazer estar com vocês. Eu aprendo muito, a troca é lindo ver vocês juntas. E não percam isso. É o quanto vocês juntas vão impactar para essa empresa. Vocês têm um poder além do que vocês imaginam. Tá? Boa sexta para Muito vocês, bom. tá bom, meninas? Boa sexta, Obrigada. Renata, menina. Um beijo. Bom final Um de beijo, semana. querida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.